Salve, salve, Revaliders! Tudo bem? Professora Yasmin da Cirurgia por aqui e hoje é dia de raio-x das bancas dessa que é a melhor grande área de todas, né? Estamos falando de cirurgia geral e hoje a gente vai conhecer um pouquinho aqui a prova do INEP, eu vou tentar ajudar vocês, a gente vai destrinchar aí qual que é o caminho das pedras, como eu sempre digo. Vamos ajudar vocês aí nessa caminhada, sempre focando nos temas que mais caem, do jeito que o INEP gosta de cobrar, tá? Primeira coisa que é importante é a gente conhecer a nossa prova. O INEP, ele sempre cobra temas mais clássicos, tá? As pegadinhas, elas, não é que elas não existam, mas geralmente a prova ela é só mal elaborada mesmo, né? Eu sempre digo aqui que o orçamento do INEP para fazer essa prova é uma coxinha Guaravita, né? É isso que eles têm, é isso o orçamento que eles usam. Então, é uma prova realmente mal elaborada, mas que acaba cobrando, pelo menos na cirurgia geral, mais urgência e emergência, tá? Não costuma ter muita enrolação, não. São casos clínicos mais diretos e geralmente relacionados à conduta de urgência e emergência, tá? Dito isso, o que é que cai? O que é que a gente precisa saber que não pode ir para a prova sem saber? Primeira coisa, trauma, tá? E aqui no trauma, tanto a TLS, toda essa parte do atendimento inicial ao politraumatizado, como também queimadura, tá? Queimadura entra aqui, o INEP gosta bastante de cobrar queimadura. A gente precisa também saber um pouquinho de hérnia, principalmente hérnia inguinal, hérnia femoral muito pouquinho. Além disso, abdômen agudo, e abdômen agudo, principalmente abdômen agudo obstrutivo e inflamatório, tá? Com apendicite, pancreatite, diverticulite correndo aí um pouquinho por fora. De vez em quando cai um perfurativo, como a gente vai ver aqui, mas eles gostam bastante de abdômen agudo. Gostam também muito de perioperatório, gostavam bastante, principalmente nas questões abertas, caía bastante. Agora, essa prova, a gente vai ter essa primeira fase só com questões objetivas, tá? E um pouco de HDA e uma ou outra coisa de neoplasia, mas neoplasia eles acabam não cobrando tanto conduta tão específica, às vezes é um pouco de rastreamento, já indo aí um pouco pelo lado da preventiva. Então, simbora começar essa nossa revisão para ver o que é que mais cai? Vambora! E vambora começar por esse que é o tema mais frequente que cai em toda prova do Revalida. Primeira questão para a gente dar uma olhadinha aqui, a gente tem um paciente de 20 anos, vítima de trauma, foi uma colisão frontal, alto versus anteparo fixo em alta velocidade, o cara estava sem cinto de segurança, o carro não tinha airbag, ou seja, ele deu com a cara no para-brisa, tá? Ele foi levado ao pronto-socorro e na entrada ele tinha um trauma crânio-facial extenso, com Glasgow de 6, fratura e instabilidade da mandíbula, laceração e perda tissular significativa do segmento lábio, língua, gengivas e dentes, associadas a um sangramento profuso. E aí a banca pergunta qual que é a conduta que a gente tem que fazer imediatamente para esse paciente, tá? E com base nisso, vamos começar a nossa revisão aí do ATLS, lembrando que agora é o XABCDE do trauma. Poxa, Yas, mas já vai cair o ATLS 11 nessa prova? O ATLS 11ª edição, ele está sendo agora ainda, a gente está fazendo os treinamentos dos instrutores, então ele não está completamente, apesar da gente já ter o manual, os cursos não estão sendo completamente feitos com o ATLS 11 ainda, mas o conceito do XABCDE é um conceito que a gente trouxe lá do pré-hospitalar, né, do PHTLS, já tem aí uns 2, 3 anos, e já é um conceito muito bem estabelecido. Então esse conceito já caiu e vai continuar caindo para vocês, tá? Então o que é que o XABCDE traz pra gente? Antes esse paciente morria de sangrar, antes que a gente conseguisse chegar no C, que era onde a gente controlava a hemorragia. Então agora os sangramentos exsanguinantes a gente vai controlar logo nesse primeiro momento. Ou seja, não é aquele cortezinho, aquele sanguinho, não. É um sangramento exsanguinante que está levando à instabilidade desse paciente, tá? E aí, o que é que a gente precisa lembrar? Como é que a gente vai conter esse sangramento exsanguinante? Primeiro lugar, compressão direta. Não deu certo com pressão direta? Torniquete, tá? E onde é que eu ponho o torniquete? O torniquete ele é sempre acima da lesão, mas o mais perto dela possível. Mais perto possível quanto? De 5 a 8 centímetros antes dessa lesão, tá? Por que de 5 a 8 centímetros? Porque quando a gente tem uma lesão de artéria, a artéria tem camada muscular, então ela faz, ó, ela vai para dentro do sangramento. Então se eu tenho uma lesão, por exemplo, aqui, nessa região, e eu coloco o torniquete logo aqui acima, não dá para eu pegar o coto dessa artéria e às vezes essa ferida continua sangrando aí. Então lembra sempre, o mais perto possível
da lesão, né? Sempre proximal, ou seja, antes da lesão, mas o mais distal possível, o mais próximo possível dela. Mas esse próximo é de 5 a 8 centímetros. Lembrando que se esses meus 5 a 8 centímetros der em cima de uma articulação, eu não posso pôr torniquete em articulação, então eu ponho logo acima dela, tá? Esse é o X. E aí a gente vem pro A, pro B, pro C, pro D e pro E, que a gente já conhece. A com via aérea e imobilização da coluna cervical, B com respiração e ventilação, C com circulação, D com a parte neurológica, né, o disability, e E com exposição e controle do ambiente. Lembrando que no ATLS eu sempre diagnostico, trato e reavalio. Diagnostico, trato e reavalio. Ou seja, se eu tenho um problema no A, eu tenho que primeiro tratar esse problema no A e depois reavaliar para ver se esse paciente melhorou. Consequentemente, eu vou fazendo isso a cada letra e a cada medida tomada, tá? Terminei essa minha avaliação primária, o que é que eu vou fazer? Eu vou avaliar esse paciente, fazer a avaliação secundária, pedir os nossos exames e transferir esse paciente, se necessário, para um tratamento definitivo, beleza? Simbora agora, a gente já falou do X, vamos continuar com o nosso ABCDE do trauma. O que mais cai no Revalida, nessa parte de trauma, eles adoram via aérea e adoram trauma torácico, tá? O que é que eu preciso lembrar? Das indicações de via aérea definitiva. Lembra, o que é uma via aérea definitiva? É justamente um tubo na traqueia com o cuff insuflado abaixo das cordas vocais, fixado e conectado a um sistema de ventilação, tá? A via aérea definitiva clássica do trauma é a intubação orotraqueal, mas ela não é a única, tá? Eu posso fazer intubação nasotraqueal e eu posso até partir para uma via aérea cirúrgica como uma cricotireoidostomia, certo? O que é que eu preciso lembrar? Todos os meus pacientes, eles precisam de oxigenação, então eles vão ter O2 a 100%, a 15 litros por minuto ofertados numa máscara de O2 não reinalante, tá? E além disso, eu posso ter algumas medidas que eu posso fazer para melhorar, por exemplo, essa obstrução de via aérea, que vão levar a uma melhora temporária. Por exemplo, o paciente tem uma queda na base da língua, eu posso lançar a mão do Guedel, tá? Lembrando que se o paciente tolera um Guedel, ele está muito rebaixado, então ele vai precisar de uma via aérea definitiva. Além disso, eu posso usar o Combitube, né, que é o tubo laríngeo, ou a máscara laríngea, mas eles não são, nem o Combitube, nem a máscara laríngea, via aérea definitiva, tá? Eles são uma coisa temporária, uma ponte até eu conseguir uma via aérea definitiva no trauma. E quando que eu tenho indicação de via aérea definitiva no trauma? Sempre que eu tiver uma obstrução de via aérea, seja por trauma maxilofacial extenso, seja por queda da base da língua, seja por queimadura de face com lesão inalatória, sempre que eu precisar proteger essa via aérea, porque eu tenho um sangramento que pode estar levando a broncoaspiração, ou se esse paciente não estiver conseguindo respirar, ele tem apneia, ele tem insuficiência respiratória, ele tem um rebaixamento de nível de consciência, ou tudo que eu precise fazer, todos os casos que eu precise de uma proteção dessa via aérea desse paciente, tá? Quando eu vou entubar o paciente, que é a grande via aérea do trauma, eu faço o que a gente chama de intubação assistida por drogas, que é a famosa sequência rápida, tá? Lembra que eu posso usar várias drogas, eu sempre uso uma pré-medicação, uma droga de indução e um bloqueador neuromuscular. No trauma, eu sempre digo, decore aí 3 droguinhas para vocês usarem sempre. Fentanil, que é uma pré-droga muito boa, que é um analgésico muito bom. A droga de indução no trauma é o etomidato, porque ele baixa menos a pressão, ele dá menos hipotensão, apesar da gente não poder usar ele de forma contínua. E o nosso bloqueador de escolha é a succinilcolina, exceto quando eu tiver uma hipercalemia, uma rabdomiólise, um esmagamento, um grande queimado, né, que eu vou usar o roncurônio, tá? Certo? Mas quando eu não consigo entubar, o que eu faço? Eu vou para uma indicação de via aérea cirúrgica. E a via aérea cirúrgica definitiva no trauma é, via de regra, a cricotireoidostomia. Então, eu vou usar, geralmente, quando eu não consigo entubar, lembrando que toda via aérea no trauma, a gente já parte do pressuposto que é uma via aérea difícil, tá? Porque eu tenho sangue, eu não consigo posicionar bem esse paciente. Então, se eu não conseguir entubar esse paciente 3 vezes, ou se ele tem um trauma muito extenso da parte maxilofacial, que eu não vou conseguir entubar, eu tenho uma distorção de anatomia muito grande, ou um edema da região da glote, das pregas vocais que eu não consigo entubar, eu vou para uma via aérea cirúrgica. E lembrem sempre disso, quando eu não consigo entubar, o crico eu faço crico. A crico cirúrgica
é a via aérea de escolha no trauma, é a via aérea cirúrgica de escolha no trauma, tá? Por quê? Porque ela é rápida, ela é fácil e ela é uma via aérea definitiva. A gente vai fazer a incisão na membrana cricotireoide, você palpa a membrana cricotireoide, um corte longitudinal na pele, e aí a gente vai dissecando com um Kellyzinho, exatamente como está mostrando aqui, em sentido transversal, tá? O corte é longitudinal, mas a gente disseca a transversal, e aí rompe essa membrana e passa a cânula de crico, tá? E aí eu faço uma via aérea definitiva cirúrgica, que ela pode ficar até 72 horas, para a gente depois transformar numa traqueostomia. Quando que eu vou fazer crico por punção? Crico por punção é no desespero, tá? Quando eu não tenho aquele tempo, eu preciso ventilar esse paciente o mais rápido possível, o paciente está em apneia, e aí eu vou fazer com gel calibroso, um gel 14, ou até caneta Bic, aí como mostram nos filmes, né? Lembrando que ele dá uma hipercapnia muito importante, então eu mantenho ela por no máximo aí 45 minutos, tá? A crico eu só não vou fazer em crianças abaixo de 12 anos, tá? Que aí a crico cirúrgica não é uma indicação. Eu vou fazer uma crico por punção e depois eu vou transformar numa traqueostomia ou vou entubar, se eu conseguir entubar esse paciente posteriormente, certo? Do A foi, tá? No A a gente ainda tem estabilização da coluna cervical. Lembra sempre que a gente vai manter esse colar cervical até eu terminar essa avaliação e até eu ser capaz de fazer, no mínimo, um raio-x de coluna cervical para esse paciente, tá? Lembrando que se esse paciente estiver inconsciente ou o mecanismo de trauma for um mecanismo importante, como o do paciente dessa questão que a gente mostrou aqui atrás, a gente vai precisar, no mínimo, de uma tomografia de coluna cervical para poder tirar o colar desse paciente. Então, eu mantenho o colar até eu ter certeza que eu descartei uma lesão de coluna cervical para ele, tá? E a prancha? Prancha é dispositivo de extração, tá? Eu tiro do local, chegou no hospital, eu já tiro da prancha, mantenho só esse paciente em decúbito zero, certo? Letra A checada? Simbora pro B. Na letra B, o que é que mais cai no Revalido? O que é que o INEP gosta? O INEP gosta daquelas lesões mais graves, que a gente tem risco iminente de morte. Ou seja, aquelas lesões que eu preciso diagnosticar na hora, tratar imediatamente para poder tirar o meu paciente da urgência. Primeira lesão clássica é o pneumotórax hipertensivo, tá? Lembra que o paciente com pneumotórax hipertensivo, ele vai estar em insuficiência respiratória, mas ele vai ter um choque obstrutivo, ou seja, o murmúrio está abolido do lado, a percussão está hipertimpânica, mas além disso, ele tem turgência de jugular, ele tem desvio de traqueia, ou seja, é um paciente que ele está chocado, ele tem uma instabilidade hemodinâmica aí, mas não é pela perda de sangue, né? Não é por aquele choque hipovolêmico hemorrágico clássico do trauma, é por um choque obstrutivo, certo? Outra lesão dessas com risco iminente de morte, tamponamento cardíaco, que na vida a tríade de Beck nem acontece tanto, na tua prova, se cair, vai acontecer. Então o paciente ele vai ter um trauma torácico com hipofonese de bolha, turgência de jugular e hipotensão. Aqui, aí eu vou precisar tirar esse paciente da urgência, seja com uma descompressão por uma punção, seja com a janela pericárdica, vai depender aí do que é que a banca vai trazer pra gente de como esse paciente esteja, tá? Outra lesão importante, hemotórax maciço, tá? Eu também voltei o volume abolido igual no pneumotórax, mas aqui o meu choque é por sangramento, o paciente está sangrando para dentro do tórax, lembra? O paciente ele pode sangrar por 3 locais principais, ele pode sangrar pelo tórax, pelo abdômen, pelve, retroperitônio também, ou por fratura de ossos longos, tá? Então ele pode estar perdendo essa volemia para dentro do tórax. E quando é que eu vou fazer a toracotomia de urgência nesses casos? Ou seja, o paciente que tem um hemotórax maciço, eu preciso encaminhar ele para a toracotomia. Quando saiu 1.500 ml imediatamente, quando eu vou ter um débito importante aí de 200 ml hora em 2 a 4 horas de drenagem, ou principalmente quando esse paciente se mantém instável e eu preciso estar sempre transfundindo hemocomponente para ele, porque senão eu não consigo estabilizar. Que esse conceito, que é a parte mais importante que está aí grifadinha, é justamente o que a TLS 11 traz para a gente, tá? Ainda, para terminar, essas lesões mais importantes aí com risco iminente de morte, a gente tem pneumotórax aberto. Lembra, o pneumotórax aberto é quando eu tenho uma lesão que ela tem pelo menos 2/3 do diâmetro da traqueia, tá? E aí a minha conduta imediata é justamente fazer um curativo de 3 pontos para que esse pneumotórax aberto, ele consiga não ficar só
entrando aí, que ele não vira um pneumotórax hipertensivo. Então, eu faço um curativo de 3 pontos, tá? É a minha conduta imediata. E, por fim, eu tenho as lesões traqueobrônquicas, e aqui eu tô falando de lesão de carina, de bronquiofonte, bronco principal, lesões calibrosas, que o que é que vai acontecer? O paciente vai ter um pneumotórax que vai continuar mesmo depois que você drene, tá? Ou seja, você vai passar o primeiro dreno, ele vai ter um pneumotórax que persiste, e além disso ele vai ter um efizema subcutâneo muito importante. Conduta aqui, eu coloco um segundo dreno ou eu acoplo esse sistema ao vácuo, tá? Só pra gente dar uma revisada, lembra, quando eu tenho um trauma de tórax, via de regra, eu vou ter um pneumotórax ou um hemotórax. Nos dois, o murmúrio, ele tá o quê? Ausente, tá? Qual que é a diferença? Na percussão, o hemotórax, eu tenho líquido, eu tenho sangue, vai estar maciço. O pneumotórax, eu tenho ar, tá timpânico, tá? É assim que vocês vão diferenciar no enunciado da prova de vocês. No raio-x, o hemotórax vai estar velado, vai estar brancão. O pneumotórax vai estar preto, hiperlucente. Esse paciente vai estar chocado. Por quê? Pelo sangramento, pela hemorragia, hipovolemia. E aqui, no caso, o paciente vai estar hipoxêmico. Se eu tiver um pneumotórax hipertensivo, lembra, conduta imediata, punção de alívio, descompressão pleural no quinto espaço intercostal, tá? Entre a linha axilar anterior e a linha axilar média, certo? Além dessas lesões aí que são ameaçadoras, né, com risco iminente de morte, a gente tem outras lesões importantes que são principalmente a contusão pulmonar e o tórax instável, tá? A contusão pulmonar é justamente o pulmão bate e a gente tem aquele roxinho. Qual que é o problema? Dependendo da contusão pulmonar e principalmente em extremos de idade, como crianças e idosos, a gente pode ter um comprometimento mais importante. Até porque quando eu vou fazer um raio-x inicial, eu só vou ver o quê? A fratura. E se for criança, nem fratura eu vejo, tá? Então, às vezes o raio-x desses pacientes, de uma maneira inicial, ele vai ser normal, mas esse paciente ele vai ter o quê? Ele vai evoluir em 48 a 72 horas com uma piora importante. O que é que eu preciso lembrar aqui? Obviamente eu vou ter graus de contusão pulmonar, mas como é que eu vou tratar? Eu vou tratar com suporte ventilatório, certo? Lembrar de analgesia, que é importante, ficar de olho na ventilação desses pacientes. Então, lembrar de fisioterapia respiratória, lembrar de se eu precisar de O2 suplementar, O2 suplementar, e aí pode evoluir até a necessidade de intubação, a depender de cada caso, certo? E tórax instável? Tórax instável é justamente aquele conceito que a gente sempre decora, né? Fratura de 2 ou mais arcos costais consecutivos em 2 ou mais pontos diferentes, pelo menos 2 pontos diferentes. Qual que é o grande problema do tórax instável? Porque ele está associado a uma contusão pulmonar geralmente grave, tá? E eu tenho aí um movimento paradoxal do tórax, tá? E esses pacientes, eles entram num desconforto respiratório importante que pode, inclusive, levar ao óbito, tá? Por essa insuficiência respiratória. O tratamento aqui também vai ser suporte na imensa maioria dos casos, tá? Suporte de O2, analgesia importante, lembrar de não encharcar esse paciente, né? Manter um balanço hídrico negativo para que ele não encharque o pulmão, já tem uma troca complicada gasosa, então vou piorar a situação do nosso paciente, certo? Então, A já foi, B terminamos agora, simbora pro C? E no C, o que é que mais cai pra gente? O que é que o INEP mais gosta? Trauma abdominal. E aí, o trauma abdominal, seja ele contuso ou penetrante, a gente vai dividir em 2 tipos de paciente. Os estáveis e os instáveis hemodinamicamente, tá? Chegou um paciente para você, vítima de trauma abdominal contuso, qual é a primeira coisa que você tem que ver? Poxa, ele é um paciente que ele tem indicação na hora de cirurgia? Como é que eu sei isso? Ele tem instabilidade hemodinâmica, uma peritonite que é clara e é persistente, sinal de pneumoperitônio, hematêmese ou sangue no toque retal, ou algum outro sinal que ele seja cirúrgico imediatamente, mesa para esse cara, tá? Se ele tiver instável hemodinamicamente, então chegou o paciente para você, trauma abdominal contuso, ele está instável, o que é que você vai fazer nesse paciente? FAST, tá? Se o FAST for positivo, mesa, certo? Se o FAST for negativo ou duvidoso, aí a gente tem 2 situações. Ou esse paciente está sangrando de algum lugar que não é o abdômen, que pode ser tórax ou ossos longos, ou ele está sangrando de algum lugar que o FAST ele não vê tão bem, tá? Que são principalmente pelve e retroperitônio. Então precisa ficar de olho nisso, certo? Pacientes instáveis, FAST, vê se eu não é cirurgia direto.
Se não for FAST, FAST positivo, mesa, FAST negativo ou duvidoso, ficar de olho que ele pode estar sangrando de outro canto ou de um canto que o FAST não veja bem, tá? O paciente está estável, aí vamos tomografar, tá? E aí eu vou ou tomografar só o abdômen ou tomografar o corpo inteiro, dependendo, né, da intensidade, da cinética que a gente chama do trauma, e aí eu vou tratar conforme o achado, se esse paciente for cirúrgico ou não, ou até se ele for passível de tratamento não operatório do trauma, certo? Aqui, trauma abdominal penetrante. Mesma coisa. O paciente tem algum sinal de que ele é mesa na hora? O que é mesa na hora? O paciente está com, também, instável hemodinamicamente, tem um tiro na parede anterior da barriga. Mesa. O paciente não está respondendo à reposição volêmica, ou ele tem sangramentos, retal, hematêmese. Mesa. O paciente está eviscerado com as tripas para fora. Mesa. Não tem dúvida que precisa operar. O paciente tem uma lança cruzando o abdômen dele, tem uma faca cravada no abdômen. Mesa. Tá? Esse paciente ele é cirúrgico, tá? E se o paciente estiver estável? Não, Yas. O cara tá bem. Ele tá bem, a gente vai ver o quê? A gente vai ver onde que é esse ferimento, tá? Penetrante. Se ele for na parede anterior do abdômen e o paciente estiver estável, eu faço exploração local. Lembrando que a exploração local da ferida é sob técnica séptica, você vai fazer anestesia local, vai fazer tortura e chunchar o dedão lá só com a luva de procedimento, tá? Faz tudo lá bonitinho, que vocês são educados, certo? Se o tiro ou a facada for no flanco ou no dorso, a gente vai fazer tomo com triplo contraste, oral, venoso e retal, para avaliar a lesão. E se for um ferimento de transição tóraco-abdominal, o que a gente sabe? Que tomografia é uma droga para ver diafragma. Então, vou precisar olhar esse diafragma, seja por videolaparoscopia, se esse paciente tiver algum achado abdominal ou não tiver nada, geralmente a gente entra pelo abdômen, ou se eu já tiver que fazer alguma coisa no tórax, drenar alguma coisa assim, eu posso entrar por toracoscopia. E aí eu vou ver se esse paciente precisa ou não operar, beleza? E falando de ressuscitação volêmica no trauma, olhem para essa tabela e deem tchau para essa tabela, porque essa tabela vai saiu na verdade, né, no ATLS 11, mas é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai mesclando ainda, porque ainda não vai cair completamente para vocês. Mas o ATLS 11, fiquem tranquilos, ele tá mais fácil, tá? A gente tirou esse negócio de grau 1, grau 2, né? Tá vendo o quê? Quem responde, quem não responde, como a gente já fazia, tá? Mas aqui ainda tá a tabela dos graus de choque, lembrando que isso tende a cair cada vez menos, tanto porque já tá meio desatualizado, como porque é um conceito que a gente nem usava mais mesmo. A gente vê como os nossos pacientes eles respondem. O que é importante a gente saber daqui? Se eu tenho um paciente que está hipotenso, ó, aqui, ó, pressão arterial diminuída, eu vou ter aqui um grau 3 ou um grau 4. E nesse caso, meu paciente já vai precisar de sangue, tá? E é justamente isso quando cai reposição volêmica que cai para vocês. Cai justamente o conceito de Damage Control Resuscitation, que é a ressuscitação de Damage Control. Não é só a cirurgia de controle de danos. A gente faz uma ressuscitação também. Como assim? A gente dá para o paciente o que ele perde. Se ele perdeu sangue, eu vou dar sangue. Então a gente dá cada vez menos cristalóide, lembra que a gente restringe a 1 litro, né? E cada vez mais precocemente sangue, tá? Lembrando que se o paciente tiver indicação de protocolo de transfusão maciça, eu preciso fazer, geralmente a gente faz a proporção 1 para 1 para 1 ou 2 para 1 para 1. E o que é que eu vou fazer? Eu preciso lembrar de repor cálcio a cada 2 bolsas, cuidado com o coloide, que a gente não faz aqui. Lembrar, né? A gente tá falando aqui do diamante letal do trauma, né? Do choque. Então, lembrar da hipotermia, coagulopatia, acidose e a hipocalcemia. Então, tudo isso a gente precisa ficar de olho. Além disso, lembrar do transamin, tá? 1 grama em bolos e depois, nas 8 horas, 1 grama em bolos. Se for até 3 horas do trauma e depois 1 grama de manutenção, tá bom? Certo? Do C é isso. Raramente cai reposição volêmica, eles gostam mais de questão de trauma abdominal, tá? Mas se cair, são esses conceitos de ressuscitação volêmica do trauma aí que vocês precisam saber. No D, TCE, o que é que eu preciso saber? Glasgow, tá? Dá uma olhadinha nessa tabelinha aqui para vocês com a escala de coma de Glasgow e entender que eu tenho um TCE leve se o meu Glasgow for entre 13 e 15
moderado de 9 a 12 e menor ou igual a 8, eu tenho um TCE grave. E qual que é a conduta para os TCEs moderados a graves? Eu vou tomografar todo mundo. Mas se eu tiver um TCE leve, eu posso observar esse paciente, eu não preciso fazer uma toma de crânio de cara. Eu posso observar ele por 24 horas. Mas quando é que eu faço toma de crânio nos pacientes com TCE leve? Nesses casos aqui, ó. Se eu tiver um Glasgow menor que 15 após 2 horas, evidência de fratura de crânio, vomitar mais de 2 vezes, ou se eu tiver um paciente de risco, é um idoso, é um paciente que usa anticoagulante, que pode ter sangrado essa cabeça, ou é um paciente que teve uma perda de consciência importante, tem uma amnésia retrógrada há mais de 30 minutos, ou é um paciente que é vítima de capotamento, é um mecanismo perigoso de trauma, é diferente de uma queda da própria altura, por exemplo, tá? Então a gente sempre leva isso em conta. Já nos TCEs graves e moderados, eu vou pedir tomo de crânio para todo mundo. E o que é que eu preciso lembrar? Nesses pacientes, eu preciso de um neurocirurgião para reavaliar e lembrar também de avaliar passagem de pique para a gente monitorizar a pressão intracraniana desse paciente e principalmente do soft pack, que são aqueles pacotes que a gente faz aí, aquele pacote que a gente faz para a gente prevenir lesões secundárias e melhorar a perfusão cerebral desse paciente. Então a gente lembra desse mnemônico aí, Dementor, que é temperatura, lembrar de hemoglobina, eletrólitos, metabolismo, né, com a glicose desse paciente, lembrar de pressão arterial, nutrição, oxigenação, ventilação protetiva pulmonar e lembrar de controle de pique e edema cerebral, tá? Mas de TCE, geralmente cai Glasgow e pode para vocês isso aqui, ó. Não acho que seja tão provável de cair, geralmente acaba caindo mais essa parte de Glasgow e de via aérea até, né, quando precisa entubar por um TCE grave, mas pode cair alguma dessas lesões. E quais são as lesões mais importantes? A gente tem as lesões difusas e as focais. As lesões difusas, a gente tem a concussão cerebral, que é marcada pela uma perda de consciência de até 6 horas, tá? Que é diferente da LAD, da lesão axonal difusa, que a perda de consciência, ela é maior que 6 horas, tá? E a gente pode ter também um edema cerebral difuso, que aí pode estar relacionado a vários tipos de lesão, certo? Que eu vou ter uma alteração, uma perda de consciência, mas principalmente uma alteração da TC com edema demonstrando, e eu posso ter um aumento da pique desse paciente. Mas quando cai, o que mais cai são essas lesões focais aqui que vocês precisam saber. O hematoma epidural, eu tenho um hematoma biconvexo que não ultrapassa suturas, olha ele aqui, tá? Quando eu tenho um hematoma subdural, ele ultrapassa suturas e ele é aqui, ó, essa foice, esse formato de foice. O hematoma intraparenquimatoso, como o nome já diz, eu tenho um hematoma dentro do parênquima. E a hemorragia subaracnoide é quando eu tenho o sangue aqui, ó, acompanhando os sulcos e os giros do paciente, ó, parece que ela tá dentro dos giros aqui, tá? Dentro do sulco, passando pela parte dos giros do paciente. Então, esse desenhozinho assim dos giros cerebrais. Essas são as lesões mais comuns de TCE, certo? E correndo por fora ainda nessa parte de trauma, a gente tem o grande queimado, né? O paciente vítima de queimadura que o INEP gosta bastante. O que é que a gente precisa saber de grande queimado? Gente, todo grande queimado, ele é um politrauma e ele deve ser tratado assim, até que se prove o contrário, até que você exclua que ele não tem nenhum outro trauma associado e que ele é só uma queimadura. E, consequentemente, a gente vai fazer o XABCD do trauma igualzinho, só que tem algumas particularidades do queimado que a gente precisa saber também. Letra A, via aérea. Lembrar que o paciente que é queimado, ele pode ter uma obstrução de via aérea por uma lesão inalatória ou até por uma queimadura circunferencial do pescoço que eu vou precisar fazer escarotomia, tá? No B, eu posso ter também uma lesão inalatória levando a um prejuízo dessa ventilação, como intoxicação por monóxido de carbono ou por cianeto, por exemplo, tá? E além disso, eu posso ter uma queimadura circunferencial de tórax que faça com que esse meu paciente não consiga ventilar direito. Então, às vezes o paciente ele está entubado, ele está medicado, ele está até com bloqueador neuromuscular lá no talo, lá em cima, mas ele não ventila direito. Por quê?
Porque ele tem uma restrição ventilatória por uma queimadura circunferencial de tórax. Então precisa também de escarotomia do tórax, tá? No C, o que é que a gente precisa lembrar? Se esse paciente ele vai ter um problema de hipovolemia do trauma ou se ele vai estar mal distribuído só, como todo paciente queimado, tá? No D, do disability, o que é que a gente precisa se ligar? Inalação, por exemplo, intoxicação por monóxido de carbono, pode dar rebaixamento do nível de consciência, então precisa se ligar. E aí no E e no F, eu sempre digo que é onde a gente começa o tratamento do queimado propriamente dito, né? Aqui a gente começa a tratar a queimadura. Então no E, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer exposição e cálculo da superfície corporal queimada. Lembra sempre de controlar a hipotermia no paciente queimado, tá? Ele já tá queimado, ele já perdeu a parte da pele íntegra, né, que ajuda nesse controle de temperatura. É provado que a hipotermia no paciente queimado, ela é grave, ela aumenta a mortalidade. Então a gente precisa controlar essa hipotermia e calcular essa superfície corporal queimada. Qual que é o cálculo, a regra que a gente mais usa? É a regra de Wallace, que está aqui, ó. Que é essa famosa regra dos 9, né? Que a gente diz que os pacientes vítimas de queimadura, os segmentos corporais, eles são ou divisores, né? Ou múltiplos de 9, tá? Então precisa dar uma olhadinha, precisa lembrar disso para fazer o cálculo. E a gente tem também a regra da palma da mão, que a palma da mão, com os dedos, ela corresponde a 1 até 1,5%, dependendo da referência, de superfície corporal queimada do paciente. Não é a sua mão numa criança de 2 anos, é a mão da criança, tá? Para calcular a superfície corporal queimada, a gente leva em consideração toda a queimadura? Não, a gente só leva em consideração aquelas áreas de queimadura de 2º e 3º graus, ou seja, de queimadura de espessura parcial e total, né, que às vezes é a nomenclatura mais nova que usa, tá? Mas essa regra de Wallace, ela às vezes acaba superestimando a área queimada. Como assim? Às vezes o paciente ele tem uma porcentagem de superfície corporal queimada maior do que na verdade ele está queimado. Por quê? Porque o padrão ouro para a gente fazer o cálculo da superfície corporal queimada nos centros de queimado é o diagrama de Land-Brauder. Qual que é a diferença desse diagrama? No diagrama de Land-Brauder, eles levam em consideração que a proporção de cada segmento do corpo, ela varia conforme a idade. Como assim? Se você vê uma criança, a criança tem um cabeção imenso, parece aquele pirulito. O cabeção é diferente e o corpinho é pequenininho, tá? Já o adulto não, tem uma proporção de membros e de tórax maior do que a cabeça quando comparado com a criança. Então, essa variação da idade e da proporção, ela é levada em conta no cálculo da superfície corporal queimada, tá? E, por fim, a gente vem o F, que eu sempre digo que tem um F a mais aí no paciente queimado, que é o F de fluidoterapia, tá? E aí, antes que vocês ponham a mão na cabeça, comecem a arrancar os cabelos, ai, mas mudou o cálculo do ATLS. Como eu já disse, a gente vai usar a fórmula antiga e a fórmula nova tá mais fácil, tá? O que é mais importante vocês entenderem que se vai que dá uma loucura no INEP, que não vai dar, mas que cai esse cálculo novo. O que é que vocês precisam entender? Que agora, mais do que nunca, a reposição, ela é pautada por metas, ou seja, eu preciso ficar de olho no débito urinário desse paciente. Paciente adulto, eu vou querer aí um débito urinário de 1 ml por quilo de peso por hora, que vai dar mais ou menos uns 50, 70 ml hora, tá bom? Mais ou menos uns 50 ml hora é o débito urinário que a gente quer para esse paciente. E como é que a gente ainda faz o cálculo? A gente ainda faz pela fórmula de Brooke, tá? Que é 2 ml por quilo de peso por porcentagem de superfície corporal queimada. Qual que é a diferença agora? É que antigamente a gente dividia isso em metade nas 8 horas iniciais, depois do trauma, né? Depois da queimadura, e a outra metade nas 16 horas totais. No ATLS novo, isso é sobre 16, tá? É assim que a gente vai fazer essa divisão. Mas a gente ainda mantém esses 2 ml por quilo de peso por porcentagem de superfície corporal queimada. Lembrando que na queimadura elétrica, aí a constante é de 4, por quê? Porque a gente quer uma hidratação maior, tá? Mas o mais importante é a gente lembrar de monitorar esse paciente e fazer o ajuste de acordo com o débito urinário. Certo? Lembrando que esse paciente queimado, ele perde muito líquido para o terceiro espaço. Ele é o paciente mais inflamado que existe, tá? Então a gente precisa ficar de olho nisso. O que é que também pode cair por fim, falando ainda
de paciente queimado, pode cair indicação de internação. Quando é que eu interno esses pacientes? Aqui eu coloquei para vocês uma junção do Ministério da Saúde e um pouco da Sociedade Brasileira de Queimaduras, mas mais do Ministério da Saúde, porque a gente está falando de INEP, tá? Então, quando é que eu vou internar um paciente? Quando ele for um grande queimado. O que é um grande queimado? É um paciente que tem mais de 20% de superfície corporal queimada, tá? De queimaduras de segundo e de terceiro grau. Lembrando que se eu estiver falando de crianças, menores de 10 anos ou idosos, eu estou falando de 10%, tá? E queimaduras especiais. O que é isso? Sejam queimaduras em áreas especiais, como face, períneo, grandes articulações, mãos e pés, queimaduras inalatórias, queimaduras elétricas, químicas com politrauma associado, ou queimaduras naqueles pacientes especiais, ou seja, pacientes com questões sociais, pacientes com alguma doença crônica, com alguma coisa que a gente precise ficar de olho aí, nesse caráter social desse paciente, certo? Voltando para a nossa questão, a gente tem aqui um paciente de 20 anos, vítima de colisão alto anteparo fixo, em alta velocidade, sem cinto de segurança, sem airbag, que deu de cara no para-brisa do carro. E aí, o que é que o INEP mostra pra gente? Ele diz que ele tem um traumatismo crâniofacial extenso, com Glasgow de 6, ou seja, precisa de via aérea definitiva, hein? Mas ele tem fratura, instabilidade do arco mandibular, laceração e perda de tecido no lábio, na língua, não tem dente, tá sangrando pra caramba. O que é que o INEP tá dizendo pra você? O INEP tá dizendo, filho, tu não vai entubar nem a pau. Mas nem a pau que você não consegue entubar. E quando eu não consigo entubar o cricofaço, eu faço cricotireoidostomia, tá? E isso caiu, essa questão caiu, inclusive eu dei essa questão caiu prova passada, pode cair algo semelhante com isso, pode não cair crico, mas pode cair intubação orotraqueal, pode cair alguma outra coisa de via aérea, porque eles gostam bastante, tá? O que é que já caiu também? Olha aí o nosso conceito do XABCDE do trauma, tá? Eu tenho um homem, 35 anos, vítima de acidente de trânsito com amputação traumática de membro inferior direito, na região da perna, que foi atendido no local do acidente. O exame clínico revela sangramento ativo e abundante na região da amputação. No momento, pele pálida e fria, 13 de Glasgow, e os sinais vitais são: ele está hipotenso, pressão de 8,5, ele está taquicárdico, frequência de 130, frequência respiratória de 30, tá taquipneico. E aí, o INEP até colocou assim, ó, com base no protocolo X do ATLS, do XABCDE, qual que é a intervenção prioritária inicial para esse paciente? Ou seja, é o XABCDE do trauma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar hemorragias exsanguinantes. Olha aí o XABCDE caindo para vocês. Então, como é que eu controlo hemorragias exsanguinantes? Posicionando cânula orofaríngea? Não, isso aqui é via aérea, tá? B, administrando fluidos intravenosos? Não, isso aqui é o C, reposição volêmica, né? Ressuscitação hemostática no trauma. Letra C, manter coluna cervical estabilizada? Não. Aqui é também letra A. Ou D, colocando um torniquete acima do local da amputação. Exatamente isso. E aí você pode perguntar, mas por que ele não fez compressão direta? Aqui, porque eu tenho uma amputação traumática de membro inferior direito. Eu tenho um sangramento abundante e ativo na região. Ou seja, comprimir, fazer compressão direta aqui não vai adiantar. Conduta, torniquete. Lembrando que esse torniquete é sempre acima da lesão, o mais próximo possível a ela, de 5 a 8 centímetros, tá? Lembrando que se esses 5 a 8 centímetros derem na articulação, torniquete não pode. Ele vem logo acima dela, tá bom? Vamos aqui para mais uma questão. INEP adora trauma, tá? Adora trauma de tórax, adora via aérea e tá gostando agora do XABCDE também. Eu tenho um homem com 22 anos, atendido no pronto-socorro, com ferimento por projétil de arma de fogo no hemitórax direito. Ao exame físico foram constatados: ele estava taquipneico, com 24 incursões por minuto, taquicárdico, com a frequência de 110 batimentos por minuto, enchimento capilar maior que 2 segundos, PA de 80 por 40, estase de jugular bilateral, desvio da traqueia para a esquerda, murmúrio vesicular abolido e timpanismo aumentado no hemitórax direito. O que é que esse paciente tem? Ó? Eu tenho um trauma torácico penetrante com murmúrio abolido. Murmúrio abolido é pneumotórax ou é hemotórax.
mas eu tenho aqui um timpanismo aumentado. Então, timpanismo não é emo, é pneumotórax. O que é que a gente vai ver? Esse pneumotórax tem sobrenome ou ele é só pneumotórax? Ele tem sobrenome. Para ver se ele tem sobrenome, o que é que eu vou procurar? Sinais de choque, estase de jugular, tá? Então, eu tenho um choque obstrutivo. Esse paciente, ele tá com pressão 80/40, ele tá hipotenso, ele tá taquicárdico e ele tem uma turgência de jugular e um desvio da traqueia. Esse pneumotórax tem nome e sobrenome. Ele é um pneumotórax hipertensivo. E no pneumotórax hipertensivo, o que é que eu faço? Eu faço a primeira coisa que eu vou fazer é a toracocentese ou a punção de alívio, que vai ser no quinto espaço intercostal, quarto, quinto espaço intercostal, tá? Nesse caso direito, entre a linha axilar anterior e a linha axilar médio, tá? E posteriormente, qual que é a conduta para tratar definitivamente? É a drenagem pleural fechada ou drenagem torácica sob selo d'água, tá? Resposta letra C. Lembrando que o ATLS 10ª edição traz que é possível também no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, mas entre o quarto e o quinto, agrada o ATLS 10, agrada o ATLS 11, é bom que ninguém briga, então a gente vai ficar com essa resposta aí, tá? Até porque a letra D é toracocentese no segundo espaço intercostal direito, mas seria aqui linha hemiclavicular que ele não fala, certo? Mais uma questãozinha de trauma. A gente tem um jovem de 20 anos, vítima de acidente de trânsito por colisão frontal, sem cinto de segurança ou de airbag, ou seja, desgraça. Dá entrada no pronto-socorro apresentando taquipneico e escoriações extensas no tórax anterior. Vamos ficar de olho no trauma de tórax. Avaliação física, saturação de O2 de 70, ausência de murmúrio no hemitórax esquerdo. A ausência de murmúrio pode ser o quê? Pode ser hemotórax ou pneumotórax, mas ele tem o quê? Hipertimpanismo, então ele tem pneumotórax. Dúvida? Esse pneumotórax tem sobrenome? Vamos ver. Ele tem desvio da traqueia para o lado oposto e Glasgow de 13. Ele tem desvio de mediastino, hein? Ele tem o quê? Tem sobrenome, esse pneumotórax. Tem sim, é um pneumotórax hipertensivo. O paciente está evoluindo com choque obstrutivo. Diante do quadro clínico, qual a conduta mais apropriada? Tomo de tórax? Não, diagnóstico de pneumotórax hipertensivo é clínico, tá? Se eu vou pedir um tomo de tórax, ele vai morrer na tomografia. B, cânula orofaringe, intubação orotraqueal. Olha que alternativa meio ruim do INEP, né? E eles estão tentando pegar, porque você tá dizendo o quê? Não, o cara tá o quê? Tá taquipneico, tá com saturação de oxigênio de 70. Será que ele não tem um problema no ar? Ele não tem um problema no ar, porque ele não tem via aérea obstruída, tá? Ou seja, ele tem uma dessaturação, mas não é toda insuficiência respiratória que o problema é no ar, que o problema é resolvido com intubação orotraqueal, por exemplo. Aqui eu tenho insuficiência respiratória, mas o problema não é no A, o problema é no B, tá? Então, por isso que a resposta é letra C, punção no quinto espaço intercostal médio axilar, né, na linha axilar média. O que é que a gente vai fazer aqui? Punção de alívio, tá? Para depois drenar esse paciente. Lembra, a conduta mais apropriada, a conduta imediata, é a punção de alívio, a toracocentese de alívio. A conduta definitiva, o tratamento definitivo desse pneumotórax hipertensivo, que é a drenagem, tá? Mesma coisa a radiografia de tórax, PA e perfil, a gente não faz raio-x. O erro do raio-x do pneumotórax hipertensivo é existir, tá? Sem exame complementar diagnóstico clínico. Então, paciente com pneumotórax hipertensivo, qual que é a conduta mais apropriada? Toracocentese de alívio no quinto espaço intercostal na linha médio-axilar, beleza? Simbora para mais uma. Paciente de 35 anos, vítima de acidente automobilístico com dor abdominal. Olha, trauma abdominal agora. Durante a admissão no setor de emergência, tá lúcida, cooperativa, Glasgow de 15, PA de 160, frequência cardíaca de 88 batimentos por minuto, frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto. Foi feito um tomo de abdômen que evidenciou moderada quantidade de líquido livre na cavidade abdominal, hematoma subcapsular no lobo direito do fígado, ocupando cerca de 40% da superfície do órgão, e laceração de cerca de 5 centímetros no lobo esquerdo. Qual a conduta para paciente? E aí, nessa hora, você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, tinha que saber grau de trauma hepático, é grau 1, é grau 2, é grau 3, o que é que está acontecendo aqui? Não precisa, tá? O que é que a gente precisa entender? Eu tenho uma paciente que ela tem um hematoma subcapsular no lobo direito do fígado e uma laceração no lobo esquerdo. Tá, mas eu tenho
quanto de líquido livre? Eu tenho um moderado líquido livre. E como é que está essa paciente? Essa paciente está com Glasgow 15, cooperativa, lúcida. Ela está com PA normal, 160, batendo 88 batimentos por minuto. Essa paciente está hemodinamicamente estável. Então, essa paciente é uma paciente candidata a quê? A tratamento não operatório do trauma. O que a gente precisa entender é o conceito, tá? Vocês não precisam decorar os graus de trauma abdominal. O paciente não tem sangramento ativo. Essa tomografia não mostrou um blush que ela precisava de alguma intervenção, por exemplo, tá? Ela pode ser mandada para onde? Para um leito de UTI, para a gente monitorizar ela continuamente, tá? E lembrar de seriar HB, HT e ficar de olho nessa paciente. O que é que a gente precisa entender de conceito? Duas coisas. O tratamento não operatório do trauma não é você dizer, tratamento não operatório, alto da cirurgia, a UTI. Não, é tratamento, você precisa ficar de olho. Então, para você tratar, você precisa ter UTI, você precisa ter banco de sangue, você precisa ter tomografia, você precisa ter cirurgião e centro cirúrgico, porque se esse paciente tem falência do tratamento não operatório, ele precisa ir para a mesa, tá? Outra coisa que é importante, idealmente você tem que ter um lugar com arteriografia, né, com angiografia. Por quê? Porque a angiografia ela faz parte do tratamento não operatório. Você tem um blush hepático, angiografia, é a conduta padrão, tá? Mas, geralmente, o INEP não vai botar isso para vocês, não. Ou eles vão botar um trauma abdominal instável que precise operar, ou eles vão botar um caso como esse, um trauma abdominal estável que é passível de tratamento não operatório. Então, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Letra A, laparotomia com rafia da lesão hepática e drenagem do hematoma subcapsular. Não, o paciente está estável, ela não precisa operar. Trauma cirúrgico aqui seria um trauma desnecessário para essa paciente, tá? Letra B, laparotomia, hemostasia com compressas no fígado e reabordagem cirúrgica após 48 horas, ele está falando aqui um damage control. O paciente está estável. Ela não precisa nem de laparotomia, muito menos de damage control, tá? Letra C, internação em UTI com monitorização hemodinâmica e hematócrito seriado, ótima alternativa. Mas por que não a letra D? A letra D fala, além da internação em UTI, hematócrito seriado e tomo de abdômen a cada 48 horas. A gente faz tomo de abdômen a cada 48 horas? Não, não tem indicação nenhuma, tá bom? Por isso, a resposta é a letra C, tá? Mais uma questãozinha aqui pra gente dar uma olhada. Paciente com 28 anos, vítima de atropelamento, levado ao departamento de emergência pelo SAMU. Ele tem escoriações e hematoma em baixo ventre, instabilidade pélvica e hematoma perineal. Após avaliação primária, qual das seguintes alternativas corresponde ao melhor método de diagnóstico de possível lesão do trato urinário? De vez em quando, o INEP gosta de cobrar pra gente trauma de bexiga, trauma de uretra, tá? O que é que a gente precisa saber aqui, principalmente quando cai trauma de bexiga? Trauma de bexiga geralmente vai ocorrer num contexto de trauma pélvico grave, tá? Associado. O exame de escolha aqui é esse aqui, ó, é a uretrocistografia retrógrada. Por quê? Porque eu consigo ver bexiga e eu consigo ver uretra. E aí eu tenho dois casos de lesão de bexiga. Eu posso ter lesão intra ou extraperitoneal. A lesão intraperitoneal, né, que é aquela bexiga dentro da barriga, digamos assim, dentro da cavidade peritoneal, ela é mais frequente nos traumas contusos, tá? Geralmente o paciente está com bexiga cheia no momento do trauma. Antes de saírem de casa, façam um xixi, tá? Para não bater o carro com a bexiga cheia. Não pode. Certo? E qual que é o manejo nesse caso? Eu tenho um líquido livre, eu tenho um xixi livre na cavidade. É cirurgia com rafia dessa bexiga, tá? A gente vai suturar essa bexiga e fechar aí o ferimento, tá? A lesão. E o trauma extraperitoneal, geralmente, ele é associado à fratura de pelve e eu não vou ter líquido livre dentro da barriga, tá? Nesse caso, a lesão extraperitoneal de bexiga, eu trato com sondagem vesical. Tá sondado, tá tratado. Beleza? Mas o mais importante saber é que nesses casos, quando eu pensar em lesão do trato urinário para avaliar a lesão de bexiga, lesão de uretra, eu preciso de uma uretrocistografia retrógrada, tá? Que é o melhor exame nesse caso, resposta letra A. Mais uma questãozinha de trauma aqui. A gente tem um homem de 72 anos tratado pela equipe de atendimento pré-hospitalar após ser resgatado de um pequeno quarto sem janelas, no prédio onde houve um incêndio com combustão de material plástico inflamável e havia fumaça no local. O que eu preciso me ligar aqui? Eu tenho um idoso que foi resgatado de um quarto sem janelas, ou seja, ele ficou preso no local,
tinha fumaça no local e material plástico inflamável. Quando eu tenho material plástico inflamável, eu posso ter intoxicação por cianeto. Então, o que é que essa questão está dizendo para a gente? Fica de olho, porque esse cara tem lesão inalatória, ele pode evoluir a qualquer momento com obstrução de via aérea. Mas vamos continuar. Ele estava rouco, com fuligem no escarro, cílios e sobrancelhas estavam queimados, ou seja, todos os sinais de lesão de inalatória, de possível obstrução de via aérea. Tinha queimadura de segundo e terceiro graus na região anterior do tronco, membro superior direito e face. Qual que é a prioridade para o atendimento dessa vítima? A questão está gritando, entuba pelo amor de Deus, entuba pelo amor de Deus, porque esse homem vai obstruir a via aérea a qualquer momento, tá? Então, letra A, retirar roupas e adereços, resfriar com água fria para interromper o processo de queimadura. A gente até, não é que resfria, você limpa o paciente não com água fria, né? Que pode dar hipotermia, tá? Mas essa não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é o quê? Controlar efetivamente a via aérea com intubação traqueal. Letra C, cobrir a área queimada com campo estéril para auxiliar no alívio da dor. Isso nem auxilia no alívio da dor e o homem ainda vai morrer obstruído, tá? Ou letra D, obter acesso venoso para hidratação e analgesia. É importante? É importante. É a prioridade? Não. Nossa prioridade aqui é justamente a gente controlar a via aérea desse paciente, certo? Vamos para mais uma. Mais uma de queimadura. Um homem com 30 anos tinha queimadura após acender uma churrasqueira. Queimadura na face anterior do tronco, face anterior e posterior do membro superiores e face anterior do membro inferior esquerdo. Esse paciente é trazido consciente ao pronto-socorro com muita dor. Ao exame físico, tem eritema de todas as áreas atingidas com muitas bolhas, principalmente tórax, antebraços, mão, pernas e pés. E aí ele pergunta, considerando o volume de reposição pela regra dos 9, preconizado pelo ATLS, qual a alternativa que apresenta a classificação da queimadura e a reposição volêmica indicada. Então vamos lá. Eu tenho um paciente com lesões em face anterior do tronco, face anterior e posterior dos membros superiores e face anterior de membro inferior esquerdo. Então eu vou ter face anterior do tronco 18, face anterior e posterior dos membros superiores, ou seja, anterior e posterior 9 com 9, 18 também, e face anterior de membro inferior esquerdo 9. Então, 18 com 18, 36 com 9, 45. Olha, tô quase o Guilherme de pediatria. Quase uma pessoa de exatas, fazendo contas. Então, eu tenho uma superfície corporal queimada de 45, tá? Eu tenho lesões aqui, ele fala que eu tenho um eritema em todas as áreas, com muitas bolhas, principalmente tórax, antebraços, mãos, pernas e pé. A princípio, lesões de segundo grau aqui, tá? E calculando pela fórmula de Brook, a gente vai ter aí 8 litros e 100 ml, tá? E aí a gente ainda divide aqui primeira metade nas 8 horas iniciais e depois nas próximas 16. Lembrando, a TLS 10ª edição. E aqui eu coloquei o débito por hora, tá? Mais ou menos, porque ele põe assim, ó. Nas 8 horas iniciais vai dar 4.050, dividido por 8 vai dar esse débito aqui, e nas outras 16 horas vai dar mais ou menos esse débito aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Letra A, queimadura moderada? Não, o cara tem mais de 45% de superfície corporal queimada, não é nem moderada, é grave, o paciente é grande queimada. De terceiro grau, ele tem bolha, tá, gente? Então, isso aqui é uma lesão de segundo grau, até que se prova o contrário, tá? Segundo grau. Letra B, queimadura grave de terceiro grau? É uma queimadura de segundo grau, tá? Letra C, queimadura grave de segundo grau? Boa. Reanimação hídrica com 500 ml hora por 8 horas e depois 250 por 16 horas. E queimadura moderada de segundo grau com reanimação hídrica oral? Não mesmo. O que é que a gente tem aqui? A gente tem uma queimadura grave de segundo grau, tá? Mesmo que eu não fizesse a conta, a gente aqui já conseguia entender, mesmo você não fazendo a conta da reposição volêmica, você já conseguia responder a questão. E lembra que caso caiam os conceitos novos do ATLS, que a gente acha que não vai cair, mas caso caiam, a gente vai sempre dividir por 16, a constante continua sendo 2, como a constante que a gente fez, né, da fórmula de Brook, a gente faz por 16 horas, mas o mais importante aqui é monitorizar débito urinário. Aí você pode dizer, Yas, mas então atualmente seria a letra D? Não, tanto porque essa queimadura não é moderada, ela é grave, como hidratação oral com meio ml quilo hora por 48 horas, não tem nada a ver isso aqui.
tá? Mas o que é que tá certo aqui? Monitorizar a diurese. Só isso, tá bom? Terminamos o trauma? Caso você esteja cansado, vai tomar um café, lava o rosto, uma aguinha, xixi, pausa e volta para ver a tia, porque a gente agora vai de abdômen agudo, tá? E aqui eu tenho uma questãozinha, dá uma pausa, tenta responder essa questão. Tem uma questão aqui relacionada à via biliar, você pode pausar e tenta responder, que a gente vai começar agora a nossa revisão de abdômen agudo. O que é que eu preciso entender de abdômen agudo aqui, tá? Falando de abdômen agudo, eu tenho tipos principais de abdômen agudo: inflamatório, obstrutivo, perfurativo, hemorrágico e vascular, tá? O que é que o INEP mais gosta de abdômen agudo? Ele adora abdômen agudo inflamatório, que aí eu vou ter, pela história, um paciente que pode ser mais jovem, tá? Que ele vai ter alguma dor de evolução mais progressiva, que depois vai localizar. Ele pode ter febre, vômito associado, e que geralmente eu só com raio-x, só com a parte clínica, eu não vou conseguir diagnosticar esse paciente. Eu vou precisar de um tomo, de um ultrassom, eu vou precisar de exames laboratoriais. A obstrução, eu vou ter parada da eliminação de flatos e fezes, associado ou não a vômito e distensão abdominal, tá? E esse paciente, eu vou precisar de um raio-x de abdômen agudo, que já vai conseguir me ajudar, e eu preciso ver se ele tem cirurgia prévia, porque pode ser uma brida, se é um volvo sigmoide, se é um tumor que está obstruindo, tá? Ou às vezes até uma hérnia encarcerada. Abdômen agudo perfurativo, aí é diferente. Eu tenho uma dor aguda, tá? Geralmente esse paciente ele pode ter história de uso de droga, uso de AINE, vai ser uma dor aguda, intensa. Esse paciente vai ter peritonite difusa, tá? A conduta aqui, raio-x de abdômen agudo, e esse paciente é um fortíssimo candidato à cirurgia de urgência. Quase todo mundo vai para a mesa aqui, tá? Para não dizer todo mundo, tá? Porque a gente tem alguns pouquíssimos casos que eu posso tratar abdômen agudo perfurativo com conduta conservadora, mas não é a realidade, tá? A realidade é a cirurgia, certo? O abdômen agudo hemorrágico, esse paciente vai estar chocado, porque ele está sangrando, então vai ser uma gestação ectópica rota, pode ser um cisto hepático roto, mais difícil cair para vocês na cirurgia geral, tá? Mas o hemograma desse paciente vai mostrar uma anemia, esse paciente vai estar chocado por um choque hipovolêmico. E o abdômen agudo vascular é aquilo, eu vou ter uma discrepância aí entre o que o paciente está dizendo, a dor não vai ser compatível com o exame físico. E aqui eu vou precisar de uma tomografia de abdômen, uma angiotomo de abdômen, preferencialmente uma gasometria, um lactato, que vão me ajudar aí no diagnóstico, tá? Vamos começar por abdômen agudo obstrutivo? Abdômen agudo obstrutivo, como é que eu vou manejar? Esse paciente, ele tem algum sinal de alarme? Como assim? Ele é um paciente que está instável, ele está séptico, ele tem peritonite, ele tem uma obstrução total, uma obstrução em alça fechada? Mesa, tá? Se esse paciente ele estiver instável, ou seja, o paciente não tem isso, ele está bem. Ele só tem dor abdominal, distensão, um pouco de parada de eliminação de flatos e fezes, um pouco de vômito. Você tomografa esse paciente e vai tratar de acordo com a causa, tá? Via de regra, esses pacientes ganham raio-x de abdômen agudo, sonda nasogástrica e suporte, hidratação, sintomáticos e exames laboratoriais para a gente corrigir aí os distúrbios hidroeletrolíticos deles, tá? Como que é um raio-x de abdômen agudo? Ele pode ter dois padrões principais. Esse primeiro padrão é o padrão de obstrução de Delgado. O paciente ele vai ter vômitos mais precoces, tá? Ele vomita logo no início do quadro. Geralmente eu vou ter uma distensão abdominal menor aqui, tá? No raio-x, eu vou ter esse padrão aqui, um padrão de alteração mais central com empilhamento de moedas, tá? A principal causa aqui é brida, tá? E via de regra a gente trata conservador, a não ser que esse paciente evolua com falência desse tratamento conservador, ou que ele tenha algum sinal de peritonite, alguma coisa, como eu já mostrei no fluxograma aqui atrás, que indique cirurgia na hora, tá? Já se a obstrução for de cólon e de reto, os vômitos, eles são mais tardios, o paciente ele é mais distendido. E o raio-x, eu vou ter esse padrão mais periférico aqui, tá? Eu vou ter uma distensão do colo, eu vou ter essas austrações, essa perda dessas austrações aqui, tá? Ou a moldura colônica aqui. E eu posso ter como causa vulvo de sigmoide, uma neoplasia ou até uma síndrome de Ogilvy, tá? A causa mais comum de obstrução intestinal é brida. Esse paciente ele vai ter uma história de cirurgia prévia, tá? Inicialmente, a gente faz tratamento clínico para esses pacientes com suboclusão, a não ser que eles tenham peritonite, que eles tenham uma piora clínica importante. A gente vai tratar com
tratamento clínico, que vai ser sonda nasogástrica, jejum, hidratação e analgesia para esse paciente, tá? E aí, como ele tá estável, perdão, a gente vai fazer tomografia com contraste, pode fazer até com contraste VO, para ver se esse contraste está progredindo. Paciente piorou a qualquer momento, evoluiu com peritonite, ou ele é refratário ao tratamento clínico, aí a gente trata ele com cirurgia, certo? Nos idosos, eu preciso lembrar que tumor é uma causa possível, principalmente se a questão trouxer para mim um paciente que evoluiu com perda ponderal, com alteração do hábito intestinal. Esse paciente ele pode ter uma neoplasia, né, uma causa de tumor. Sempre que possível, a gente opera esse paciente oncologicamente. Se for um paciente acamado, que evolua com o nosso raio-x de abdômen, mostrando esse sinalzinho do grão do café, aqui a gente pode ter um volvo, tá? E qual que é o tratamento para o volvo? Se esse paciente tiver um sinal de peritonite, estiver instável, como aquele fluxograma lá, sepsis, peritonite, instabilidade hemodinâmica, laparotomia, tá? Se esse paciente estiver estável, sem sinal de sofrimento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai devolvular por o nome certo é retossigmoidoscopia rígida. Ou a banca pode trazer colonoscopia, a gente não vai brigar com eles. Mas a gente vai devolvular, mas você não vai devolvular e mandar o vozinho para casa. Você vai deixar o vozinho internado e vai operar ele em até 72 horas, tá? A gente devolvula só para estabilizar e o vozinho ficar bem, beleza? Ainda outras causas de abdômen agudo obstrutivo, a gente pode ter fecaloma, tá? A gente pode ter doença inflamatória intestinal que a gente só vai botar na mesa, só vai operar se esse paciente piorar, ou a gente pode ter também a síndrome de Ogilvy, que é aquela pseudo-obstrução colônica, né? A gente vai tratar esse paciente clinicamente, tá? A gente só vai operar esse paciente se esse paciente for refratário ou se eu tiver um seco com iminência de rotura, que são secos acima de 10 a 12 centímetros de diâmetro. Lembrem sempre, a banca trouxe para vocês um seco entre 10 a 12 centímetros de diâmetro, ele está falando de possibilidade de ruptura de seco, tá? Desse seco explodir. Então, esses pacientes são cirúrgicos, esse seco entra em sofrimento, tá? Agora vamos para abdômen agudo perfurativo. Abdômen agudo perfurativo, eu vou ter uma dor abdominal aguda intensa. O paciente vai estar com peritonite, posição antálgica, o abdômen vai estar, ó, em tábua, geralmente associado a uso de AINE ou uso de drogas, tá? Eu vou ter também ao raio-x de abdômen agudo, pneumoperitônio, olha a área aqui, ó, abaixo do diafragma. Aqui também, ó, abaixo do diafragma, certo? A conduta para esse paciente é cirurgia, tá? Falando agora de abdômen agudo inflamatório, vamos trazer colecistite e colangite aguda. Como que a gente diagnostica colecistite e colangite pelos critérios de Tóquio, tá? Colecistite aguda, A mais B mais C. A, sinais locais de inflamação, dor, MUF positivo, rigidez no hipocôndrio direito. B, sinais sistêmicos de inflamação, febre, leucocitose ou PCR elevada. E C, imagem compatível, um ultrassom, mostrando um cálculo impactado no infundíbulo, espessamento da parede da vesícula, delaminação, tá? A mais B mais C é colecistite aguda. Se eu tenho só dois desses, eu tenho só uma probabilidade, eu não fecho colecistite, beleza? Critério de Tóquio para colangite, muda um pouquinho. O A, em vez de ser só sinal local, vai ser sinal sistêmico. Então vai ser febre, calafrio, leucocitose. O B, em vez de ser sinal sistêmico, vai ser o quê? Colestase, bilirrubina elevada, TGO, TGP ou canaliculares elevadas também. E o C também é imagem compatível, que vai mostrar pra gente a dilatação da via biliar e uma possível causa, seja pedra na vesícula, que pode ter entupido, né, feito uma coledocolitíase, obstruído aí a via biliar, o paciente ter feito uma colangite, pode ser um tumor, uma neoplasia periampular, certo? Mesma coisa, A mais B mais C, fecha diagnóstico, 2 de 3, a gente tem suspeita, tá? Alta probabilidade, mas não fecha diagnóstico. Diagnostiquei colecistite ou colangite, o que é que eu preciso fazer? Estratificar a gravidade, tá? Vou ver se ela é leve, moderada ou grave. A leve, eu não tenho nenhum critério de gravidade. A moderada, o que é importante a gente saber aqui? Na colecistite, eu vou ter ou leucocitose, ou uma complicação local, uma malsa palpável, ou, fica de olho aqui, eu vou ter uma duração acima de 72 horas, tá? Esse que é a pegadinha da colecistite. No grave, eu vou ter alguma disfunção orgânica. Rebaixamento do nível de consciência, insuficiência renal, insuficiência respiratória, coagulopatia. Na colangite, mais ou menos a mesma coisa. A leve, eu não tenho nenhum critério de gravidade.
A moderada, qual que é a pegadinha aqui? É idade acima de 75 anos, tá? Se o paciente for idoso, acima de 75 anos, ele já é moderada, e a grave continua sendo disfunção orgânica, tá? Vamos agora para outro abdômen agudo inflamatório que o INEP gosta bastante. O INEP gosta muito de colelitíase, colecistite, adora uma via biliar, tá? Pancreatite. Como que eu faço o diagnóstico de pancreatite? A pancreatite eu diagnostico pelo quadro clínico, que é dor abdominal enfática, que pode irradiar por pro dorso, associado a náuseas e vômitos. E os exames laboratoriais, que são amilase e ou lipase, não precisa ser os dois, acima de 3 vezes o valor da normalidade. Lembrando que a amilase sobe mais cedo, cai mais rápido, e a lipase sobe depois, mas fica mais tempo, tá? E eu preciso ter 2 de 3. Se eu tiver esses dois, eu já fecho o diagnóstico. Quando que eu vou pedir exame de imagem? Eu vou pedir exame de imagem só se eu tiver dúvida diagnóstica na hora do diagnóstico. Eu não consegui fechar, eu não tenho amilase lipase, ou eu não tenho um quadro clínico compatível, e aí eu não consigo fechar o diagnóstico. Ou se eu tô achando que já é uma pancreatite grave, aí eu vou fazer o exame, tá? Esse exame, na admissão, se eu tenho dúvida diagnóstica, eu tô falando de tomografia de abdômen, tá? Tomografia de abdômen com contraste. A ultrassom, todo paciente com pancreatite vai ganhar, porque a causa mais comum de pancreatite é colelitíase, é pedra na vesícula. Então a gente faz a ultrassom não é para ver o pâncreas, é para ver se tem pedra na vesícula, tá? Então não confunde. Quando eu tenho dúvida diagnóstica, eu peço a tomografia. A ultrassom eu peço para as pessoas, mas para todo mundo, mas para ver a causa dessa pancreatite, não para diagnosticar, certo? Diagnostiquei a pancreatite, o que é que a gente faz? A gente classifica essa pancreatite como leve, que é a mais comum de todas, que eu não tenho complicação local, eu não tenho disfunção orgânica. A moderada, que eu vou ter uma complicação local ou uma disfunção orgânica por menos de 48 horas, ou a grave, que eu vou ter uma disfunção orgânica persistente, certo? Diagnostiquei, descobri a causa, né, porque eu fiz ultrassom. Vi se tem etilismo crônico, para ver se não é álcool, que é a segunda causa mais comum. Estratifiquei, vi a gravidade, vamos tratar? Como é que a gente trata a pancreatite aguda? Primeira coisa, hidratação, analgesia e jejum, tá? Lembrar que a gente sempre precisa voltar à dieta desse paciente o mais rápido possível, tá? E, preferencialmente, pela via mais fisiológica possível. Ou seja, o paciente pode comer pela boca, ele vai comer pela boca, tá? Ele não consegue comer pela boca, sonda nasointeral, não precisa mais fazer endoscopia, tá? Não é mais sonda pós-pilórica endoscópica, não precisa, só passa a sonda lá que dá certo. Não consegue nem oral, nem enteral, aí a gente vai para parenteral, tá? Então, hidratação e analgesia para todo mundo e jejum, lembrando de reintroduzir essa dieta o mais precoce possível, e a gente já reintroduz com dieta leve, não precisa deixar o povo tomando só água com gelatina para depois começar a dar comida para o paciente, já começa com dieta leve, tá? Se a pancreatite for leve e for por causa de colelitise, que é a mais comum, eu já preciso tratar a causa antes da alta, tá? Então esse paciente já faz colecistectomia antes da alta, certo? Se a pancreatite for moderada a grave, esse paciente vai para leito de UTI, ele vai fazer uma tomografia aí sim em 48 horas, que é quando a gente pede tomografia na pancreatite, que é para avaliar a complicação local, e a gente vai tratar a causa depois de mais ou menos 6 semanas. Yas, esse paciente tem uma necrose pancreática infectada. Se eu tiver necrose pancreática infectada, aí sim eu entro com antibiótico, tá? Eu não entro com antibiótico se eu não tiver evidência de infecção dessa necrose pancreática. E como é que eu vou tratar esses pacientes? Primeira coisa, eu sempre tento operar o paciente com pancreatite grave mais tarde, né? Eu tento postergar, porque se eu opero na fase aguda, ele vai morrer, tá? Então, preferencialmente no mínimo 4 semanas depois, tá? Então, a gente precisa de tempo para pancreatite. E como é que a gente aborda os pacientes com pancreatite aguda? A gente vai sempre do menos invasivo para o mais invasivo. Hoje em dia, a gente não mete o cara na mesa e abre. A gente começa primeiro com o paciente na UTI. Ele tem coleção? A gente vai tentar drenar por radiointervenção, tá? Guiado por tomografia. Não conseguiu? A gente vai fazer endoscopia ou vai pôr mais dreno, caso tenha drenado ele não tenha melhorado. Não conseguiu? A gente vai para videolaparoscopia retroperitoneal.
Nada disso deu certo, aí sim a gente abre a barriga, tá? Então sempre do menos invasivo para o mais invasivo, beleza? Vamos falar agora de diverticulite, tá? Diverticulite, eu trouxe aqui, o que é a diverticulite? É uma apendicite à esquerda, tá? É um quadro de dor abdominal, pode ter febre, pode ter massa palpável. À esquerda, geralmente em pacientes mais idosos que podem ter alguma alteração do hábito intestinal, tá? Como é que a gente vai tratar esses pacientes? Eu trouxe aqui, a gente tem várias classificações de Hinton. A gente tem essa aqui, que é a classificação de Hinton original, né, que ele dividia em 1 a 4. Lembrando que Hinton, ele não engloba nessa classificação aqui original, diverticulite não complicada, tá? Ele vai a partir dos abscessos. Então, o 1 para Hinton, a de 78, é abscesso paracólico pequeno. O 2 é um abscesso grande na pelve, longe. O 3, peritonite purulenta. E o 4, peritonite fecal, tá? Já essas classificações mais novas aqui de Hinton, a gente faz diverticulite. Deixa eu voltar aqui, peraí. A gente faz nessas classificações aqui, que são Hinton modificada por Kaiser, que é da Tomo, Hinton Vasvari, mas o que é que elas englobam? Elas englobam diverticulite não complicada, tá? Então, o Hinton 1A é a diverticulite não complicada, que a gente só tem inflamação, um flegmãozinho. Eu não vou ter um abscesso, certo? O Hinton 1B, ele é um abscesso pequeno, de menos de 4 centímetros perto do cólon, ele é paracólico. O Hinton 2A é um abscesso grande ou distante, tá? Maior de 4 centímetros ou distante. O 2B, eu tenho gás à distância. O Hinton 3 continua sendo peritonite purulenta, o Hinton 4 continua sendo peritonite fecal. Qual que é o tratamento? No Hinton 1A, se esse paciente ele não tiver nenhum problema de saúde, for previamente rígido, eu posso até não fazer antibiótico, tá? Eu posso até mandar esse paciente para casa, sem antibiótico. Mas geralmente são pacientes idosos que a gente acaba precisando fazer antibiótico, tá? Mas esses pacientes, eles podem ser tratados, inclusive, domiciliar, tá? Hinton 1A, 1B, perdão, também, antibiótico e observação, tá? Do Hinton 2, se eu tiver um abscesso acima de 4 a 5 centímetros, dependendo da referência, eu vou drenar. E aí eu dreno percutâneo, não precisa abrir a barriga do paciente para drenar. Hinton 3 e 4, aí eles vão para cirurgia, tá? Lembrando que, às vezes, no Hinton 4, se esse paciente estiver instável, ele precisa ganhar um Hartmann, ele precisa ganhar uma colostomia, tá? Hoje em dia não é mais regra. Ah, Hinton 4, colostomia. Não, não é mais regra. Você pode até fazer uma anastomose, né? Tirar o segmento ruim, fazer a anastomose e fazer uma colostomia em alça de proteção, tá? Isso pode fazer se o paciente estiver estável hemodinamicamente na cirurgia. A tendência é essa, a gente fazer mais isso. Mas se ele estiver instável, aí ele pode partir para um Hartmann, sim, tá? Por fim, o tema mais comum do abdômen agudo inflamatório na prova e na vida, que é a apendicite, tá? A gente tem aqui a escala de Alvarado, que é a escala que vai nos ajudar a gente ver qual que é a possibilidade, a probabilidade desse paciente ter apendicite. Então, a gente tem aqui anorexia, náusea, dor que migra, dor à descompressão dolorosa, febre e leucocitose com desvio esquerda, a gente vai ter um ponto para cada uma. E dor à palpação do quadrante inferior direito e leucocitose, desvio esquerdo é um ponto, leucocitose são 2 pontos, tá? A gente vale 2 pontos, leucocitose e dor à palpação da fossa ilíaca direita, certo? O que é mais importante do que isso? É a gente saber que se o paciente tiver entre 7 a 10 pontos, ele já está indicado, já pode ser operado. Esse paciente tem alta probabilidade de ter apendicite, ele tem apendicite. Entre 5 e 6 pontos, a gente tem uma dúvida, você pode fazer algum exame complementar, lembrando que o padrão ouro para apendicite aguda é tomografia de abdômen, tá? Com contraste, a ultrassom, a gente geralmente faz em mulheres, ele acaba sendo um exame mais barato, que às vezes é mais disponível, tá? Ou eu posso observar seriadamente esse paciente e repetir a avaliação. E se ele tiver de 4 pontos para baixo, não é apendicite, você pode dar alta para esse paciente, tá? Que é justamente isso que está aqui para vocês, que é exatamente isso que a gente falou, que a gente pode fazer de conduta nos pacientes com apendicite. Aqui eu deixei os sinais mais comuns que podem cair. Bloomberg e Rovsing são os que mais caem, mas eu deixei os outros para vocês darem uma olhada. Mas
o INEP não costuma cobrar essa decoreba de eu tenho dor referida na fossa ilíaca direita, a palpação da fossa ilíaca esquerda, aí você tem que responder, é um Rovsing, e eles não costumam cobrar isso. Isso cai mais como sinal de peritonite em prova prática. Na prova teórica não costuma cair, tá? Mas de toda forma tá aqui pra vocês darem uma olhadinha, certo? Simbora para as questões de abdômen agudo? Vamos voltar para aquela primeira lá. Eu tenho uma paciente com 43 anos, sem comorbidades, com dor no hipocôndrio direito, febre, colúria e acolia fecal há 48 horas. Tá lúcida, orientada no tempo e espaço, ictérica, com febre, PA de 13/9. No abdômen, ela tem dor à palpação do ponto cístico, sem massas ou visceromegalias. Realizou ultrassonografia que mostrou vesícula biliar com parede levemente espessadas, cálculos pequenos no seu interior, dilatação das vias biliares com colédoco medido 1 centímetro. Qual que é a principal hipótese diagnóstica e o tratamento? Então eu tenho o quê? Eu tenho sinais de inflamação sistêmica, eu tenho febre, tá? Então eu tenho A aqui, tenho também icterícia, né, que seria uma bilirrubina aí acima de 2, mas eu tenho icterícia, para eu ter icterícia eu tenho uma bilirrubina acima de 2, pelo menos, para eu poder ver essa icterícia, e além disso, que é o B, e além disso eu tenho o C, que o C é uma dilatação das vias biliares e uma provável etiologia, que é coledocolitíase, né? Eu tenho o quê? Eu tenho uma vesícula biliar com cálculos pequenos e dilatação das vias biliares, ou seja, eu tenho um cálculo dessa vesícula que migrou, obstruiu essa via biliar com coledocolitíase e o quê? E colangite associada. Eu tenho um sinal sistêmico de inflamação, eu tenho um sinal de colestase, né? O paciente tem colúria, acolia fecal, tem icterícia, mesmo não tendo a dosagem de bilirrubina, a gente infere isso, e eu tenho a letra C com imagem compatível. Então, esse paciente tem colangite aguda, e qual que é o tratamento? O tratamento é antibiótico terapia endovenosa, tá? Colecistite aguda não é, a paciente tem uma colangite, ela fecha critérios para colangite, e drenagem cirúrgica das vias biliares, a paciente ela precisa de uma desobstrução da via biliar, mas como ela está estável, essa drenagem não é imediata, tá? Não é o tratamento inicial adequado. Primeiro a gente faz a antibiótico terapia endovenosa e aí se a paciente, às vezes a obstrução resolve sozinha, se não a gente pode programar uma CPRE para ela, não precisa nem ser cirurgia, tá? Idealmente CPRS disponível, certo? Um adolescente de 16 anos tem atendimento hospitalar com epigastralgia, náuseas e vômitos há 4 dias, sendo internado para investigação. Há 2 meses ele tem uma cirurgia bariátrica tipo gastrectomia vertical, por obesidade mórbida, e apresentou no pós-operatório rápida perda de peso, boa. O exame abdominal não apresenta alterações à inspeção, sem sinais de peritonite e ascite. Considerando esses dados e os riscos de complicações e de doenças desabsortivas após essa cirurgia, qual a hipótese diagnóstica? Sempre que eu tenho um paciente com uma rápida perda ponderal pós-bariátrica, esse paciente ele pode evoluir para uma colelitíase, tá? Pedra na vesícula, esse paciente pode ter. E como é que a gente consegue diagnosticar isso com ultrassom de abdômen? Então, resposta da questão, letra A, tá? Não é hérnia incisional, porque não tem alteração à inspeção nem à palpação do abdômen, não tem nenhuma alteração, e não seria uma radiografia de abdômen. Ele não tem sinal de dumping aqui, tá? Ele foi, não tem vômitos, tem epigastralgia, tem náusea, mas não tem aqueles sinais de dumping, tontura, de sudorese e tal. E dilatação esofágica e esofagite também não tem nenhum sinal, apesar do sleeve, né, que foi o que ele fez uma gastrectomia vertical, ele piorar o refluxo, tá? Mas não é o caso aqui. Paciente de 60 anos de idade, masculino, procura hospital com história de parada de eliminação de flatos e fezes há 1 semana, ou seja, a gente tem um abdômen agudo obstrutivo aqui, né? Nega vômitos. Ao exame físico, paciente em regular estado geral, desidratado, dispneico e taquicárdico. O paciente está ruim, tá? Ele está desidratado, dispneico, taquicárdico. O paciente está irritado, tá instável hemodinamicamente. Instável hemodinamicamente não, porque eu não tenho hipotensão aqui, né? Mas tá taquicárdico e ele tá desidratado, ele pode estar séptico, era isso que eu queria dizer, quase que não foi. Abdômen globoso, hipertimpânico, doloroso, com sinais de peritonite. Peritonite, abdômen agudo obstrutivo, qual que é a conduta? É mesa, mas vamos aí. Toque retal com ampola retal vazia, sem fezes, sem sangue, sem muco. Radiografia de tórax e abdômen demonstrando distensão volumosa de cólon e seco. Eu tenho um seco maior que 12 centímetros. Eu tenho risco de quê? De ruptura de seco, tá?
com níveis hidroaéreos, sem distensão de Delgado. Qual que é a conduta? A conduta é mesa, laparotomia exploradora. Sonda nasogástrica não vai adiantar aqui nesse caso, tá? Observação, hein? Vai morrer, coitado. Ou clisté glicerinado, exatamente. Mete um clisté pra gente dar ainda mais peristalse nessa alça pra ele explodir todinho por dentro. Então, conduta laparotomia exploradora. Paciente tem um seco maior que 12 centímetros, tem peritonite, é mesa. Paciente de 63 anos, internado há 2 dias na UTI devido a uma insuficiência coronariana aguda. Opa! Inicia após o café, após o desjejum, quadro súbito de dor abdominal intensa e difusa. Isso é o quê? Isso é, ele tá claudicando, tá? É uma angina intestinal. E é um paciente coronariopata, ou seja, nenhuma artéria dele presta. Se a artéria do coração não presta, a do intestino muito provavelmente não vai prestar. Mas vamos continuar. Ao exame físico, discreta taquicardia, abdômen doloroso difusamente, com discreta distensão e contração muscular à palpação, ou seja, ele tem defesa, e ruídos diminuídos. A radiografia de abdômen constata-se distensão gasosa em alças intestinais com edema de parede sem pneumo peritônio. A ultrassonografia de abdômen observa-se gás venoso portal, ou seja, aeroportia, e imagem sugestiva de pneumatose intestinal. O que é que isso significa? Significa que apesar de não ter pneumo peritônio, essa alça está sofrendo, tá? Pneumatose é quando eu tenho gás na parede do intestino. Isso significa que essa parede do intestino está sofrendo. Considerando o quadro clínico, paciente está com abdômen agudo obstrutivo, deve-se realizar tomo de abdômen e encaminhá-lo para cirurgia de urgência? Não, eu não tenho aqui parada de eliminação de flatos e fezes, tá? Inflamatório, tomo de abdômen para abordagem cirúrgica? Também não. Vascular? Opa, paciente com claudicação intestinal, paciente que tem um sinal paciente que é coronariopata, já tem um antecedente, paciente que tem sinal de sofrimento de alça, então vascular com angiotoma e encaminhar para uma laparotomia exploradora, certíssimo. Ou hemorrágico, não, o paciente não tem choque hipovolêmico hemorrágico, né? Angiotomo mesentérica e caminhar para cirurgia eletiva, não faz sentido algum. Resposta letra C, tá? Mais um, homem de 42 anos em uso crônico de AINE, opa, por doença reumática, da entrada com 6 horas de dor epigástrica de forte intensidade. O cara tá taquicárdico, tendendo à hipotensão, levemente taquipneico e tá febril. Ao exame físico, abdômen tenso, com descompressão brusca dolorosa nos 4 quadrantes, ou seja, ele tem peritonite, dor abdominal súbita, com 6 horas de evolução, né, súbita, com uso crônico de AINE, peritonite, isso aqui é o quê? Isso aqui é abdômen agudo perfurativo, mas vamos continuar. O hemograma tem valores dentro da normalidade e a toma evidencia líquido livre intraperitoneal com ar no recesso hepatofrênico. O que é isso? É pneumo peritônio. O cara tem perfuração. A gente não precisava nem dessa tomografia, só com a clínica a gente ia fazer o quê? Se ele perguntasse qual era a conduta, a gente podia pedir um raio-x de abdômen, mas ele pergunta qual a alternativa que representa a principal hipótese diagnóstica. Esse paciente tem um abdômen agudo perfurativo, muito provavelmente por uma úlcera péptica perfurada, tá? Paciente que usa AINE, então resposta letra A. Não é pancreatite aguda, porque eu não tenho aqui amilase e nem quadro clínico típico, não é colecistite aguda, porque eu também não tenho imagem, tampouco diverticulite, que não é o quadro clínico típico aqui, tá? Paciente no sexo masculino de 18 anos chegou ao atendimento com dor abdominal em mesogastro e epigástrico de início insidioso e caráter progressivo. Olha aquela coisa mais arrastada do abdômen agudo inflamatório, com náuseas, com hiporexia, tá com 24 horas de evolução, ele tem uma dor que é piorada pela tosse, com discreta diferença de temperatura entre a região axilar e retal, além de dor à palpação profunda na região inferior direita do abdômen. Exames laboratoriais tem 14 mil leucócitos, com 80% de neutrófilos e urina com 6 piócitos por campo. Estamos nem aí para essa urina. Com base no diagnóstico clínico e laboratorial, qual o achado clínico completo diagnóstico mais provável? Dor a punho percussão na região lombar direita, isso é um jordano, tá? Jordano é de pielonefrite, tá? Crepitação na parede abdominal associada à presença de gás, isso aí é um enfisema, isso não é nenhum sinal desse. Dor à palpação no hipocôndrio direito durante expiração profunda, isso é Murphy, tá? Ou dor à descompressão entre a espinha ilíaca anterosuperior e o umbigo, o Poenvelho-Brumberg. É justamente aqui, ó, o paciente ele já tem Linander, né? Isso, ó, ele já tem um exame com
discreta diferença de temperatura entre a região axilar e a retal, que é de maior de um grau, e ele fala qual desses que seria a alteração, tá? Justamente dor à descompressão entre a espia ilíaca anterosuperior e o umbigo, que é um sinal de Bloomberg, tá? Uma questãozinha mais chata de apendicite, mas mesmo assim ele deu um sinal aí mais clássico e tem aquela tabelinha para vocês darem uma olhada que eu coloquei lá com os sinais mais clássicos. Não costuma cair tanto isso não, mas de todo jeito a gente botou justamente por causa dessa questão. Vamos agora partindo pros finalmente. Vamos para a hérnia, uma dosezinha de perioperatório e outras cositas más para a gente poder encerrar, tá? O que é que a gente precisa saber de hérnias inguinais e hérnias femorais? A gente precisa lembrar, primeira coisa, do triângulo de Hasselbalch, dos limites, tá? A gente tem os vasos epigástricos inferiores, o ligamento inguinal e o reto abdominal. Então, ó, reto abdominal, vasos epigástricos inferiores e ligamento inguinal. Esses são os limites do trígono de Hasselbalch, tá? O que é que a gente precisa lembrar de conceito? A hérnia inguinal direta, ela é medial a esses vasos epigástricos. E a hérnia inguinal indireta, ela é lateral a esses vasos, tá? Então, é isso aqui que a gente precisa ver de limite, tá? Esses são os limites. Quando a gente fala de hérnia inguinal, o tratamento, ele é cirúrgico, a não ser que isso eletivamente, né? A não ser que o paciente ele não tenha sintomas, todo paciente que for sintomático com hérnia inguinal, ele é cirúrgico, tá? O assintomático não necessariamente ele precisa operar, mas apesar da gente operar, mas não necessariamente ele precisa operar só se ele tiver sintomas, ou mesmo que ele seja sintomático, a gente só não opera se o paciente não tiver condição de operar. É um idoso cardiopata que tem um risco cirúrgico muito grande, superior ao benefício, aí a gente não opera, tá? Já a hérnia femoral, que é mais comum em mulheres mais magrinhas e mais idosas, a gente opera mesmo que o paciente seja assintomático, tá? Por quê? Porque cerca de 40 até 50%, de acordo com a referência, o diagnóstico é justamente quando essa hérnia está encarcerada, quando essa hérnia está complicada, tá? Qual que é a diferença da hérnia femoral? A gente vai ver na questão que ela vai dizer que é um abaulamento, geralmente numa mulher mais idosa, que é abaixo do ligamento inguinal, tá? Geralmente é essa característica que a prova vai falar para vocês, certo? Falando de perioperatório, que às vezes cai, a gente tem aqui um esqueminha, que é um fluxograma para vocês darem uma olhadinha, de pré-operatório, intra e pós-operatório. O que é mais importante no pré-operatório? São os exames que a gente vai pedir ou não para esses pacientes, tá? Lembrando, aqui eu tô colocando o exame para cirurgia eletiva em pacientes previamente rígidos e com cirurgias de pequeno porte. O cara vai ser submetido a uma ressecção oncológica e de um tumor de cólon e ele é patopata. Aí o negócio muda de figura. Sempre que for uma cirurgia maior, a gente precisa avaliar o paciente e a cirurgia. E aí a gente vai pedir os exames conforme isso. Mas geralmente o que cobram é a cirurgia letiva no paciente previamente rígido, aquelas cirurgias menores, uma colelitíase, uma prótese de mama, uma hérnia inguinal, tá? E o que é que a gente pede de exame? De acordo aqui com o CBC, que é o que cai. Se for esse tipo de paciente, nesse tipo de cirurgia, a gente vai ver de acordo com o sexo e com a idade. Se forem mulheres abaixo de 40 anos, a gente vai pedir beta-HCG. Se forem homens abaixo de 40 anos, a gente não pede nada. Mulheres entre 40 e 49 anos, além do beta-HCG, elas vão ganhar um HB-HT. Homem dos 40 aos 49 anos vão ganhar um eletro. As mulheres dos 50 aos 64 vai ganhar HB-HT no lugar do beta, vai ganhar um eletro, e os homens vão manter com eletro. E a partir dos 65 é todo mundo igual. É HB, HT, ureia, creatinina, glicemia e raio-x de tórax. É isso que a gente vai pedir. Outra coisa que é importante, medicação. O que é que eu suspendo antes de operar? Anticoagulante, tá? E aí eu vou trocar pela heparina não fracionada, se o paciente puder. Heparina de baixo peso molecular, perdão, que é o Clexane. E aí eu suspendo 12 horas antes, tá? O antiplaquetário tem um asterisco aí, porque sempre a gente pesa risco-benefício. Atualmente a gente cada vez menos suspende, tá? Então a AS geralmente a gente mantém, mas a gente pode suspender de 5 a 7 dias antes, tá? Eu suspendo AINE, antidepressivo e hipoglicemia antioral,
tá? Principalmente. E o que é que eu mantenho? O restante. Eu vou manter antihipertensivo, cardiotônico, insulina, lembrando de fazer aquela metade da dose, lembra do ajuste de dose do corticoide, tá? E os psiquiátricos. A gente mantém a imensa maioria. A gente só suspende anticoagulante, antiplaquetários com alguns asteriscos e principalmente o AINES, né? E principalmente os hipoglicemiantes orais na manhã da cirurgia, tá? Intraoperatório, o que é que a gente precisa lembrar? Tanto do protocolo de cirurgia segura da OMS, que cai os 3 tempos, sign-in, time-out e sign-out, e de antibiótico profilaxia, que o nosso objetivo é reduzir a infecção de sítio cirúrgico, tá? Eu vou fazer esse esquema de antibiótico conforme tanto o local, né, que eu estou operando, a topografia, quanto o protocolo do meu hospital, idealmente até 60 minutos antes da incisão, tá? Na indução anestésica, e eu vou fazer uma dose de ataque e vou fazer um repique a cada 2 vezes a meia-vida da droga, lembrando que terminou a cirurgia, eu termino essa antibiótico profilaxia, certo? Lembrando que antibiótico profilaxia é para prevenção de sítio cirúrgico. Se eu já tenho um paciente que está em antibiótico terapia, eu não vou fazer essa antibiótico profilaxia. E talvez a maior causa de cobrança de perioperatório do INEP é justamente o pós-operatório, e o que eles adoram cobrar é febre no pós-operatório, tá? E aí a gente vai dividir essas causas de febre de acordo com o horário da febre, né? Quando que ocorre essa febre? Essa febre, ela pode ser imediata no pós-operatório. Geralmente, o paciente já tinha alguma coisa e ainda está em tratamento, tá? É a maior causa. O paciente já tinha alguma coisa e ainda está tendo a febre, certo? É uma condição pré-cirúrgica. Ou, se for da cirurgia, pode ser uma hipertermia maligna, uma reação adversa ao medicamento e aí correndo por fora a remite. Não costuma dar assim imediata não, tá? Mas pode ser, certo? Se for uma causa precoce, ou seja, até 5 dias pós-cirurgia, a principal causa, atelectasia, tá? Mas eu sempre preciso excluir outras causas, uma outra causa possível, uma flebite, uma pneumonia, uma infecção do trato urinário. Não é tão comum, mas pode, tá? A causa mais comum é a atelectasia, tá? As causas mais tardias. Pode ser infecção de sítio cirúrgico, que é a causa mais comum, ou infecções gerais, que podem ser tanto uma complicação do procedimento, quanto uma complicação intraoperatória, uma coleção, uma fístula, uma deiscência, certo? E falando de complicação de ferida operatória, a gente tem principalmente seroma e hematoma. Seroma é uma coleção de líquido seroso, né, e o hematoma é uma coleção de sangue. Elas são autolimitadas e elas param sozinhas. O tratamento geralmente é clínico, com compressão ou drenagem local. Você abre uns pontinhos e tá sucesso, tá? E aí, falando ainda de perioperatório, eu trouxe uma questãozinha pra gente dar uma olhada, que caiu aqui. Tempo de jejum, tá? Eu tenho um homem de 39 anos, sem comorbidades, em bom estado de saúde, que estava se preparando para fazer uma colecistectomia videolaparoscópica. Durante a consulta com o médico, o paciente manifesta preocupação sobre o que é que ele pode ingerir, por quanto tempo deve permanecer em jejum. Nesse caso, o médico deve orientar o paciente a fazer, antes da anestesia, jejum de alimentos sólidos. Por quanto tempo? Vamos dar uma olhadinha aqui. De alimentos sólidos, carne, coisa sólida mesmo, gordurosa, 8 horas, tá? Sólidos que não sejam esses solidões assim, gordurosos ou carne vermelha, 6 horas. Líquido espesso, como a dieta líquida, também 6 horas, tá? Leite materno são 4 horas e líquidos claros são 2 horas, tá? Ou seja, ele pergunta aqui o que é que ele vai fazer de jejum de alimentos sólidos. 12 horas e de líquidos por 8 horas? Não. Líquidos claros, como água, são 2 horas e sólidos são entre 6 a 8 horas, que é justamente a letra B. 6 a 8 horas para comida gordurosa, carne, e outros sólidos 6 horas e líquidos claros 2 horas. Perfeito. 4 a 6 horas de sólidos? Não. E bebida proteica por 1 hora? Não. E 10 horas de sólidos e pequenos volumes de água por 4 horas? Não mesmo. Jejum de sólidos por 6 a 8 horas, né? E líquidos claros 2 horas, tá? Mulher de 45 anos, sem comorbidades, foi submetida a uma colestectomia videolaparoscópica eletiva por uma colecistopatia crônica calculosa, boa e velha colelitíase. O procedimento foi sem complicação, com 40 minutos de duração. No pós-operatório imediato, o paciente está hemodinamicamente estável, com pressão arterial de 110/70, frequência cardíaca de 82 batimentos, saturando 98 em ar ambiente, ou seja, ela tá o quê? Top! Nega náusea e relata dor leve na região abdominal.
De acordo com os protocolos multimodais de recuperação pós-operatória, ERAS e ACERTO, qual é a conduta em relação à alimentação dessa paciente? O projeto Acerto, ele é baseado no protocolo ERAS, né, que é um protocolo internacional. O projeto Acerto, ele é nacional. O que é que ele faz? Ele tende a abreviar, a melhorar a recuperação desse paciente. E ele tem alguns pilares, tá? Os dois, tanto ERAS quanto o Acerto, que os dois são iguais quase, tá? Primeiro, você controlar sempre as comorbidades, tentar nunca suspender, né, evitar sempre que possível suspender as medicações de uso contínuo, abreviar o jejum, lembrando de 6 horas para dietas sólidas, né, mais leves se não for gordurosa, e carboidrato 2 horas antes da cirurgia, que é quando você oferta aquela maltodextrina 2 horas antes. Lembrar sempre de reintrodução de dieta precoce, tá? No caso da colecistectomia, leve por gordurosa assim que o paciente estiver bem acordado. Outra coisa que é importante, evitar dreno, tá? Porque o dreno, ele não tem... O dreno, assim, empírico, né? Se tiver uma coleção, você precisar drenar, beleza. Mas se não, ele piora, ele pode aumentar a chance de infecção e internação do paciente, tempo de internação. Analgesia sempre multimodal, evitando opioide para o paciente, ele tá cada vez mais desperto, ele puder andar mais precocemente. Então, deambulação precoce é importante. Lembrar sempre de fazer antiemético para esse paciente de horário, para ele não ter náusea, tá? São alguns dos pilares do projeto Acerto. E aí, antibiótico terapia, na colecistite, na colelitíase não tem indicação, tá? Quando você vai operar só colelitíase sintomática, não tem indicação. E na colecistite aguda, só se ela for complicada com abscesso ou peritonite. Se não, terminou a cirurgia, tirou a vesícula, não precisa mais de antibiótico. Certo? Então, voltando aqui, eu tenho uma colecistite uma colecistectomia, videolaparoscópica eletiva por colelitíase e a paciente está ótima. Ela não tem náusea, ela tem uma leve dor na região abdominal, normal do pós-operatório, e ele pergunta quando é que essa mulher vai comer. Letra A, início de dieta líquida oral após 6 horas do procedimento, pelo amor de Deus, tadinha, mas 6 horas de jejum para me tomar líquido, tomar um suquinho, não. B, início imediato de dieta via oral, de acordo com sua vontade. Sim, pelo amor de Deus, dá comida para a mulher. Início de dieta via oral após 24 horas do procedimento é tortura, jejum não, pelo amor de Deus. Ou início imediato de dieta via oral por forma escalonada. Essa forma escalonada é aquilo, começar com água, chá, gelatina, depois líquida, depois leve. Não tem indicação aqui, tá? Eu já começo com dieta leve de cara para essa paciente. Então, resposta letra B, de bola. O que é que a gente precisa lembrar aqui que é importante ainda, tá? Câncer coloretal, geralmente, quando cai, vai cair estadiamento. E aí, nosso rei da preventiva, vulgo, o chefe, Darizon, que deve ter falado sobre isso com vocês. Lembrando que se eu tiver um paciente de baixo risco, eu vou começar a estadiar com 45 anos, tá? Ainda é 45 anos pelo Ministério. Idealmente com colonoscopia a cada 10 anos, mas o Ministério ainda dá algumas outras opções pra gente, como o teste imunoquímico fecal, né, que é o sangue oculto nas fezes anualmente, sigmoidoscopia a cada 10 anos, mais o TIF anualmente, ou vocês podem fazer algumas outras técnicas que estão aqui. Mas o ideal que as outras diretrizes preconizam é colonoscopia a cada 10 anos, tá? Se for uma questão de cirurgia, a gente vai tender para colonoscopia, certo? Falando de HDA, lembrar do HDA. Eu tenho um paciente com sangramento, tá? Sangramento digestivo alto. Lembrar sempre que o manejo inicial desse paciente é um paciente que tem um choque hipovolêmico. Então, eu vou fazer a estabilização inicial desse paciente. Lembrar sempre de transfundir, se necessário. O nosso HB-alvo vai ser entre 7 a 9. Lembrando que a gente tende para um HB mais próximo de 7 naqueles pacientes cirróticos já, tá? Lembrar de transfundir plaquetas, se esse paciente tiver menos que 50 mil plaquetas, e lembrar de fazer IBP em dose plena, 80 mg de ataque e 40 de 12 em 12. Lembrar sempre da endoscopia em até 24 horas, tá? Antibiótico, hoje em dia, os últimos guidelines mandam fazer mesmo que o paciente não tenha ascite, tá? Nos pacientes de causa não ulcerosa, né, de causa varicosa, mesmo que eles não tenham ascite, porque diminui mortalidade, tá? Então a gente acaba fazendo prevenção de PBE para todos esses pacientes, tá? Quando cair HDA para vocês, ou vai cair manejo inicial, ou pode cair Forrest também, tá? E aí, Forrest
é sangramento por úlcera, que é a causa mais frequente, certo? E lembrar do Forrest 1A de sangramento A de arterial ativo, 1B de babação, que é o que poeja, no 2A é a artéria visível, que é o coto vascular visível, no B, coágulo aderido e C, base com hematina, e no 3 não tem nenhum sinal de sangramento, a base está clara ou ela tem um pouquinho de fibrila. Tá? E lembrar, na causa varicosa, a gente pode entrar com terlipressina, octreotide, e lembrar que o paciente pode até, se necessário, fazer um balão de sangue stake em Blakemore, caso ele esteja instável, mas aí é exceção da exceção, e isso não costuma cair para vocês. Quando cai, é manejo inicial, tá? Vamos por umas questõezinhas? Mulher de 47 anos procurou atendimento por dor e abaulamento irredutível em região inguinal direita há 2 dias. Associado a vômito, distensão abdominal e parada de eliminação de gases. Ó, a paciente está obstruída, tá? No exame físico, o abdômen estava distendido. Cicatriz cirúrgica subcostal à direita, o que é que ele está dizendo aqui? Vai que ele quer ver se você se confunde que é uma brida, né? Porque ela tem uma cicatriz. Mas a gente não vai se confundir, porque a gente é o quê? Medicoff. Vamos embora. Mas ela tem um abaulamento abaixo do ligamento inguinal à direita, irredutível, sem sinais flogísticos, com ruídos diminuídos, abdômen está imperto em pânico, dolorosa palpação superficial e profunda, com descompressão brusca negativa, toque retal com fezes e ampola. No caso apresentado, o diagnóstico mais provável é um abdômen obstrutivo por hérnia, o quê? Abaixo do ligamento inguinal numa mulher, tá? Para melhorar aqui, ela só podia dizer que ela é magrinha e seria mais velha, tá? O que é que essa paciente tem? Essa paciente tem uma hérnia femoral encarcerada. Tá falando aqui, ó, abaixo do ligamento inguinal, tá? Próxima questão. Eu tenho um homem de 58 anos de idade, atendido no ambulatório do hospital secundário. Relatava sangramento e muco nas fezes, além de alteração do hábito intestinal com aumento do número de evacuações. Exame físico geral não apresentava particularidades, toque retal, tumoração na parede posterior do reto, aproximadamente 7 centímetros acima da borda anal. Qual que é o exame necessário para definir a conduta? Aqui eu não estou falando de rastreamento, tá? Eu tenho um paciente aqui que ele está sintomático, tá? Então eu tenho um paciente que ele tem sintoma, ele tem alteração do hábito intestinal, ele tem aumento do número de evacuação, ele tem sangue e muco nas fezes e ele tem uma massa palpável ao toque retal, tá? O que é que eu preciso fazer aqui? Uma ultrassom endorretal? Não. Eu tô falando aqui de quê? De um provável câncer, uma neoplasia coloretal, tá? Ressonância nuclear magnética endorretal também não. Enema baritado com duplo contraste? Não. Tem cara de porco, focinho de porco. Tem cara de câncer, cheiro de câncer. O que é que a gente precisa? A gente precisa da biópsia para bater o martelo e descobrir qual o tipo de câncer para poder tratar. Resposta letra D. Paciente submetido à laparotomia para realização de transplante hepático com duração de 8 horas. No primeiro dia, ainda em ventilação mecânica, ele tem um pico febril de 38 graus, ou seja, uma febre precoce, entre 1 a 5 dias. Considerando o quadro clínico, o exame complementar que deverá ser solicitado para investigação de etiologia mais prevalente de febre nessas condições é o quê? Ultrassom de abdômen, esse paciente vai ter uma coleção, alguma coisa assim, muito precoce, né? Raio-x de tórax, opa, a gente pensa aqui em atelectasia, tá? C, hemocultura, ainda é muito precoce, é uma febre precoce, a gente precisa, mas a causa mais comum é a atelectasia. Mesma coisa, urocultura, tá? Mesmo você podendo ter um ITU aqui, hemocultura é mais difícil, mas mesmo, né, você tendo uma ITU aqui, a causa mais comum ainda é a atelectasia. Consequentemente, a gente vai pedir um raio-x de tórax. Letra B de bola. Então, gente, respira fundo. Sei que foi cheio, foi corrido, mas eu espero que vocês tenham conseguido revisar. E o que é que vocês precisam saber? Ó, agora não precisa se desesperar, tá? Respira fundo e vai. O que é que vocês precisam lembrar para fazer essa prova? Vai cair urgência e emergência, tá? A prova de cirurgia, ela é, na sua imensa maioria, casos de urgência. Vai cair trauma, sempre tem questão de trauma, e lembrem do ATLS. Cai abdômen agudo sempre, com destaque aí para abdômen agudo inflamatório, que é o que mais cai, mas lembrem do abdômen agudo, cai bastante. Cai hérnia, sempre cai um cheirinho de perioperatório, correndo por fora aí alguma coisa de neoplasia coloretal. Vocês todos já são muito comprometidos aqui, vocês estão aqui revisando, já estudaram bastante, eu tenho certeza que vocês vão vencer, porque vocês já estão comprometidos com a vitória, tá? Lembrem
que vocês vão passar. A gente tá com vocês até o fim. O Medcoff tá aqui sempre apoiando vocês e a gente acredita em vocês e estamos com vocês. Inclusive, façam festa e chamem a tia pro churrasco. Vocês nunca me chamam pro churrasco. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui disponível nas redes sociais. Tem alguma dúvida, questionamentos, angústias, desesperos de última hora? Me manda uma mensagem que a gente se fala. Um beijo, boa prova, arrasem, tá? Arrasem e mandem notícias. Tchau, tchau e até a próxima.